apresentando até o quê? Bola aí, mano. Então, galera, vamos lá. Agradecer o professor Caí, né? Salvando demais. Show de bola. Todos conseguem ver minha tela tranquilamente? Sim, né? Vou estar abrindo aqui, então, a nossa prova, tá? Na última aula a gente estava fazendo... Cadê? Prova de Goianese, tá? Aí, só para avisar vocês, pessoal, vamos lá. A gente fez Rio Verde, a gente fez Aparecida, tá? Aí eu comecei a fazer a parte de Goianese e ainda falta fazer Formosa. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Final de semana, né? Não sei se vocês viram lá no grupo, eu coloquei a aula também para o final de semana, para a gente estar fazendo, tá certo? E assim, deixa eu botar aqui. Bora participar. Final de semana eu vou tentar adiantar algumas matérias que vocês têm muita dificuldade, tipo matemática, a parte da redação também a gente vai estar trabalhando no final de semana. Inclusive, vou passar um tema para vocês estarem praticando no estilo da Univ, né? Aquele estilo bem bacana de redação, beleza? E vai dando certo, gente. Vocês vão conseguir se virar aí. Lembrando que sempre que vocês estiverem com dúvida, é só chamar a gente aí. Tá bom? Então, continuando a aula passada, tá? Só ver se a aula tá gravando aqui. Tá assim. Perfeito. Então, questão 14, né? O tamanho e a forma do núcleo variam conforme o tipo celular. O núcleo está presente quando a célula encontra-se na intérfase do ciclo celular, tá? Então, quando a célula está em intérfase, pessoal, a gente consegue ver o núcleo bem formadinho, tá bom? Durante a divisão celular, a cromatina condensa-se em cromossomos e a membrana nuclear desintegra-se. Com esses conceitos, julgue os itens V ou F, tá? Então, pessoal, é uma questãozinha sobre a divisão celular e mais algumas outras coisas de citologia, perfeito? Para isso, eu separei um slidezinho aqui pra gente, tá? Cadê? Bem, não. Não é esse, esse aqui. Então, eu separei 2 slides, pessoal, vamos lá. Eu separei um slide mais bonzinho, tá certo? E um slide um pouco mais mal, tá certo? Por que eu fiz isso, essa divisãozinha, tá? Porque eu vou pegar tanto a parte agora de divisão celular da Univ básica e vou explicar para vocês também a parte que é mais complexa, porque vocês sabem que a biologia da Univ ela vai além do vestibular, vai além do livro de biologia da Sônia Lopes, né? Então, olha só. Primeiro vamos aqui no Sônia Lopes, beleza? Que seria o quê? Gente, meu slide já sumiu aqui, não é possível. Gente. Esticar esse trem. Abre de novo, né? O slide, né? Tá, eu mando lá para vocês no grupo, certinho. Esperar a manivela aqui, né? Carregando. Show. Então, lá, pessoal. Tentar passar aqui um pouco rápido, tá? Nessa parte um pouco mais básica. Vale lembrar, pessoal, que toda célula tem um ciclo de vida. Tá certo? Então, toda célula tem um ciclo de vida. A gente nasce, a gente vive, a gente morre. Então, células fazem a mesma coisa, tá? Esse ciclo de vida da célula a gente chama de ciclo celular. Beleza? O ciclo celular, pessoal, ele é dividido em basicamente 2 fases, que seria a intérfase e a outra parte seria a divisão celular, tá? A intérfase, pessoal, seria um estado tanto estacionário quanto também um estado de divisão celular ali, né? Uma preparação para essa divisão acontecer. Ou replicação, como a gente gosta de colocar lá dentro da biologia, tá? Então, lembrar que a replicação celular ela acontece aonde? Dentro da intérfase, tá bom? E aí, já vamos colocar aqui alguns pontos que são muito importantes, que eu sei que vocês confundem demais. Que é o seguinte, vamos lá. Pessoal, material genético, ele vem todo embaraçado. Imagina um barbante todo solto, todo embaraçado, um barbante todo embaraçado, tá? E aí, deixa eu entrar aqui pelo celular, que às vezes não consigo ficar aceitando o pessoal aqui. Então, imagina um barbante bem embaraçado, tá? E aí vocês pegam e
e vocês querem colocar esse barbante dentro de um estojo. O que eu posso fazer para organizar esse barbante nesse estojo? Eu posso pegar uma caneta, né? E eu posso vir com esse barbante e enrolar esse barbante na caneta, tá? Então imagine, pessoal, visualizem essa cena. Eu pegando um barbante aqui e enrolando nessa caneta. O que vai rolar se eu fizer isso? A caneta vai ficar toda enroladinha aqui no barbante e aí vai ficar uma coisa mais condensada, vai ficar desorganizado, certo? Então essa é a ideia de se condensar um material genético. É para conseguir se organizar ele. Tá? O material genético é como se fosse um grande barbante todo embolado. Então quando você pega esse barbante e coloca aqui na caneta, como se fosse um carretel, a gente organiza, certo? Agora vamos lá. Se esse material genético a gente chama de barbante, a caneta é quem, pessoal? Quem é a caneta? É uma proteína chamada histona, tá? Então as histonas são proteínas que o material genético ele vai usar para se enrolar nele. E por que ele vai fazer isso? Justamente para conseguir condensar e organizar esse material. Vocês entenderam? E aí, pessoal, vamos lembrar. Esse pedaço de material genético condensado a gente chama de quê? De cromatina. Então, o que vem a ser uma cromatina? Um material genético condensado, tá? Ou seja, material genético mais a proteína histona, né? Que vai estar enrolando ali esse material genético nela, certo? Então, essa cromatina, ela tem dois estágios, tá? Ela tem a heterocromatina e tem a eucromatina, tá? A heterocromatina, lembra que hétero é diferente, né? Então, ele vai apresentar, tipo, duas fases, ou seja, ele tem uma parte que é condensada e uma parte que é descondensada. E aí, para que às vezes ele faz isso? Às vezes para a gente conseguir ler um pedaço, enfim. Mas hétero, né? A heterocromatina ela vai ter uma descondensação ali. E a eucromatina, ela é condensadinha, bonitinha. Tá bom? E aí, olha só que louco. Quando a gente vai fazer essas divisões celulares, tem que estar no estado condensado. Então, não sei se vocês lembram, vou estar revisando com vocês aqui, mas na prófise a gente vai começar a fazer essa condensação. Tá bom? E aí, olha só, resumindo aqui a intérfase para vocês, tá? A intérfase tem algumas fases bem características. A gente vai ter a fase G1, que seria a fase de quê? Que a gente vai fazer as transcrições e traduções. Como assim, professor? Transcrição e tradução? Não é aquela parada lá de proteína? É. Então, olha só que legal, pessoal. Quando a célula está fazendo síntese proteica, tá? Ela está em G1, ela não está dividindo. Quando a célula começa a se dividir, ela interrompe a síntese proteica. Eu já vi cair isso em vestibular, tá? Então, se começou ali a divisão celular, a síntese proteica corta. E se a célula não está dividindo, ou seja, ela está em G1, ou seja, ela não divide, tá? Ela vai fazer síntese proteica. E olha só que louco, pessoal. O estado G1 da intérfase, ele é o estado mais natural da célula. Como vocês conseguem ver nessa fotografia aqui do lado, vocês estão vendo que metade do círculo ele é tudo G1? Então quer dizer que metade da vida da célula está ali fazendo nada, ela não está se dividindo, ela está metabolizando as coisas, tá? Quando essa célula resolve começar a se dividir, ela vai entrar na fase S, tá? E é nessa fase que acontece o quê? A gente vai ter ali o início da replicação celular, ou seja, a gente vai começar a duplicar tudo que tem lá dentro, tá certo? Começando em S e terminando até G2, tá certo? Aí, ó, muito legal. Então, tipo assim, ó, como vocês conseguem ver, existem também transições entre esses pontos, que eu vou estar explicando para vocês melhor, tá? Mas cabe um ponto também que eu quero entrar com vocês, que é o seguinte. Existe também um estágio chamado G0, que seria fora tudo isso, que a gente vai estar comentando também já já. Tá bom? Então, olha só que louco. Intérfase, estado G1, normal, metabolizando, fazendo síntese proteica. Começou a divisão celular de fato, replicação celular, para entrar na divisão, cessa-se essa síntese proteica, tá? E aí, outra coisa também que é muito interessante é o seguinte, tá? Na intérfase, como a gente estava até falando ali agora no próprio exercício, a gente consegue identificar o núcleo, ó. Dá para visualizar o núcleo certinho, ó. A gente consegue visualizar o núcleo, tá vendo essa imagem que é tirada de microscópio. Tem um núcleo bem definido, bem da hora essa parada aí, tá? E aí, lá na intérfase, tá bom, pessoal? Como eu estava falando para vocês, acontece a replicação. Olha só, essas cromatinas, essas cromátides, né, elas vão se duplicar e formar o que? Cromossomos, tá bom? Então, esses cromossomos, eles já são o quê? Duplicados, certo? Lembra dessa parada aí? E olha só que legal. Existe o estado natural da célula que a gente chama de G0, que seria um estado estacionário, tá?
Um exemplo clássico de G0 seria o quê, pessoal? O seu neurônio, tá? A hemácia também é uma célula em G0, tá? O que vem a ser isso, pessoal? O G0 é uma célula que ela não faz divisão celular. Então, olha que louco. Já viram, por exemplo, a hemácia? A hemácia não faz divisão celular, pessoal. A hemácia é produzida lá na medula óssea. Tá? Só é produzida lá. A própria hemácia ela não consegue se dividir, que nem a célula da pele, por exemplo. A pele ela vai se dividindo toda hora, né? A hemácia não, o neurônio não. Então, eles estão em estado G0, ou seja, eles não fazem divisão celular, tá? E aí, vamos lá. Quando a gente pensa nessa divisão em si, tá certo? Vai lembrar que divisão celular, pessoal, ela pode ser mitose ou meiose, tá? Mas, antes disso tudo, tô falando de intérfase ainda, vale lembrar que eu falei para vocês, ó, em G1 ele está no estado normal, ou seja, é uma célula normal, 2N, diploide, né, célula normal. Quando ela começa uma divisão, ela vai ter que se duplicar para poder se dividir, não vai? E aí a gente chama essa etapa de replicação. Quando a gente inicia essa replicação, o que vai rolar? A gente vai ter que duplicar o material genético. Então a gente passa de 2N para 4N, certo? E aí quando se inicia essa divisão celular propriamente dita, a gente vai fazer ali a prófase, a metáfase, a anáfase, a gente vai ficar falando disso aqui, né? Então assim, divisão celular é a fase que é depois da intérfase. Então vocês entenderam, né? O ciclo de vida da célula é dividido em duas etapas. A intérfase e a divisão celular. Dentro da intérfase a gente tem, na verdade, G1, S e G2. Dentro da divisão celular, a gente vai ter mitose e meiose, tá? Vamos primeiro falar da nossa querida mitose, tá certo? De forma geral, vocês sabem, mitose, uma célula diploide, forma duas células iguais diploides. Já na meiose, uma mesma célula diploide, ela forma 4 células haploides, como está descrito aqui na figura, tá? Então, pensando na mitose, como eu falei para vocês, ela tem uma característica, pessoal, de multiplicação. Então, a gente vai estar utilizando essa mitose, por exemplo, em mucosas, na sua pele, no cabelo, tá? O seu corpo ele vai fazendo várias mitoses ali para poder o quê? Repor células que vão morrendo. Lembra que eu falei para vocês que as células morrem? Se uma vai morrendo, a outra tem que estar nascendo. Tem que estar nascendo. Tá bom? Lembra essa parada aí? Tá? Outra parada também que é muito louca, que é o seguinte, tá? Não sei se vocês lembram, mas lá na hora de formar, por exemplo, os espermatozoides, a gente primeiro tem uma série de mitoses que vão acontecer antes de entrar de fato na meiose. Tá bom? Mais essa parada aí. Então, assim, principais funções dessa mitose, né? Seria o quê? O processo que antecede, né, a produção desses gametas. Então, por exemplo, o espermatozoide ele tem que ganhar volume, né? Tem que ganhar em quantidade para conseguir ter um sucesso reprodutivo. Então, essa quantidade, essa multiplicação, né, das células germinativas vai acontecer por causa de mitose, tá? Depois que essas células se diferenciam e formam espermatozoide, né? Outra função também que eu estava falando para vocês, pessoal, é a questão de manutenção do organismo, tá? De manutenção do ciclo de vida da célula, parte também de regeneração de tecidos, tá bom? E aí, as fases da mitose é bem simples, tá? A gente vai ter uma prófase, uma prometáfase, uma metáfase, uma análise, uma telófase, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar da prófase em si, tá certo? Pensando na prófase, pessoal, olha só. Olha esse cromossomo, que coisa mais pitucha, né? Então, vai lembrar que o cromossomo, ele já é duplicado, né? Então, ele é a junção de várias cromátides ali. Deixa eu aceitar o colega. Então, lembrar que o cromossomo é a junção dessas cromátides, tá? O que vai ligar tudo isso aí junto, pessoal, é uma estrutura chamada centrômero, tá certo? Então, o centrômero segura toda essa estrutura junto, tá? E bem aqui ao lado do centrômero, não sei se vocês estão vendo ali na seta, a gente vai ter nosso cinetocoro, tá? Nosso querido cinetocoro, ao lado ali do centrômero, beleza? Para tentar ajudar ali no ajuste, certo? E aí vocês sabem que a gente chama essas paletinhas de cromátides irmãs, tá? Quando a gente pega um cromossomo e quebra ele na metade, a gente está dividindo o cromossomo em cromátides irmãs, né? Lembra dessa parada aí. Certo? E aí, pessoal, na prófase, o que vocês têm que ter em mente, o que vai acontecer? O núcleo vai ser, a carioteca em si, né, ela vai desaparecer, então a carioteca desaparece, tá? Não há transcrição de cromossomo condensado, então, para a transcrição, lembra que eu estava falando com vocês que síntese proteica vai cessar aqui? Chega na prófase e cessa de uma vez a síntese proteica, tá? Então, o núcleo vai desaparecer na prófase, tá? Outra coisa também que acontece na prófase é o quê? Os microtúbulos vão começar a formar o quê? Fibras,
Tá? Então vai começar a formação de microtúbulos e fibras ali, tá certo? Formadas pelo centríolo, né? Que é uma organela. Beleza? E aí o que liga esse centríolo são os centrômeros, né? O centrosomo, né? E aí esse centrosomo ele vai fazer o quê, pessoal? A áster, né? Não sei se vocês sabem, mas a áster é a formação desses tubos, né? A forma com que esses tubos estão, né? Tipo, o plural desses tubos seria uma áster, tá? Então, formação de fibras e desaparecimento da carioteca. Então, só decora esses dois pontos. Prófase, desaparece a carioteca, né? E as fibras do fuso surgem, tá certo? Na prometáfase, a gente vai terminar de quebrar, de desintegrar essa carioteca, tá? Esses microtúbulos, eles vão penetrar e se ligar no centrosomo do cromossomo, no centrômero do cromossomo, tá? Então, lembra, ó, a fibra ela surge, gruda ali no cromossomo ainda na prometáfase, certo? E aí, na metáfase em si, tá? Então, prometáfase, pessoal, é só o tempo de você terminar de decompor a carioteca, tá? Terminar também a questão da condensação. Lembra, pessoal, que o cromossomo, a cromática em si, ela começa a condensar desde esse início aí, só que ela termina de se condensar só onde? Na metáfase, tá? Então, a condensação dos cromossomos, ela termina, o máximo dela é na metáfase, tá? Lembra essa parada aí também que cai muito. Beleza? Lembrar também que a metáfase, pessoal, é a fase mais longa que a gente tem dentro desse processo, porque demora um certo tempo para a gente conseguir alinhar esses cromossomos um com o outro ali, ó, fazer eles no fileiro. Então, demora para a gente fazer esse alinhamento. Tá? Então, alinhar cromossomos no fuso ali demora muito, tanto que essa fase mais demorada que tem. Tá? Então, a gente sabe que a metáfase, a gente vai organizar os cromossomos em fileira única, né, na placa equatorial, né? Quando a gente pensa em anáfase, a gente sabe que é a divisão desses cromossomos em cromátides irmãs, né? Então, separa-se esses cromossomos em cromátides irmãs, as fibras do fuso começam a desaparecer aqui, tá? E termina de desaparecer na telófase, só então a fibra do fuso vai decompondo, o cromossomo vai se dividindo, tá certo? Lembra dessa parada aí? Show? E aí, a gente tem a telófase em si, tá? A telófase a gente vai ter o quê? A carioteca vai voltar a aparecer, os cromossomos vão começar a descondensar, que lembra que estava condensado? Descondensa. Fibra do fuso já sumiu, tá certo? Então, tudo que tinha acontecido lá na prófase, na prometáfase, vai ser desfeito na telófase, tá certo? E aí, o marco, né, disso aí tudo é o quê? Depois que a gente tá tudo para um lado, tudo para o outro, a gente vai fazer o quê? A citocinese, que é o que? A divisão da célula em dois. Né? Vai lembrar que a citocinese, pessoal, é bem mais efetiva em células animais do que em células vegetais. Em célula vegetal, ela tem a parede celular que impede com que essa citocinese seja efetivada. Tá? E aí, só para a gente revisar aqui, né, a gente vai ter as fases da mitose, né? A gente vai ter a prófase, que a gente vai ter desaparecimento da carioteca, começa a desaparecer, fibra do fuso aparece, cromossomo condensa. Tem a metáfase, que a gente vai dividir os cromossomos na placa equatorial. Tem a anáfase, que a gente vai polarizar, ou seja, a gente vai dividir os cromossomos em cromátides irmãs, né? A fibra do fuso vai decompor, vai polarizar essas cromátides, tá? E por fim, a telófase, a gente vai ter a citocinese, a carioteca vai voltar, a condensação do cromossomo desaparece, e a fibra do fuso também, certo? E aí, vamos lá. Em vegetais, como eu falei para vocês, a gente não tem centríolos. Então, acaba que ela é uma mitose bem assêntrica mesmo, entendeu? Tipo, vai dar um bug. Porque imagina sem centríolo, né? Fazer. Eu já vi uma questão da Enem, gente. Acredita, caindo nisso aí? Muito doido. Tá? Então, aqui seria a nossa célula vegetal, pra vocês verem a diferença. Ó. Ele faz a divisão, cadê? Ó. Faz a divisão, só que cadê, ó? Olha a telófase, ó. Não é efetiva, eles continuam ali, ó. Eles não conseguem se separar de verdade, né? Citocinese, né, no caso, seria essa divisão, né? Aqui na planta é uma citocinese centrífuga, tá? E aí na célula animal é mais centrípeta, tá? Professor, a citocinese é quando o centríolo puxa os cromossomos? Basicamente, citocinese é quando a célula, quando o centríolo puxa o cromossomo, a gente só está polarizando, certo? A citocinese é quando a célula realmente racha no meio. Cito de células, cinese de kinese. Kinese é quebrar, né? Uma divisão. Então, citocinese é, tipo, dividir uma célula em dois. Sacou?
Aí olha que massa, ô Lucas. Tá vendo a célula vegetal? Deixa eu ver esse negócio aqui. Olha a célula vegetal. Lembra que a célula vegetal tem parede celular? Então a gente vai ter uma citocinese centrífuga, ó. Então ela racha pro lado, assim, ó. Aí não vai na vegetal, não vai puxar os cromossomos. Não, puxa, divide, só que eles ficam dentro do mesmo quadradinho ainda. Mas não tem um centril. Aí vai ser como quem vai puxar, então? Vai ser um... Boa pergunta. Olha, então, essa aqui é a doideira, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar um desenho aqui pra ti. Você viu aqui, ó. Você viu aqui que ele tá... Divide, não divide? Imagina se eu pego Não tem a máquina de lavar? Acho que é o melhor jeito, é isso. Tem a máquina de lavar. Nem máquina de lavar. Não tem quando a gente vai tirar sangue, a gente coloca o sangue na centrífuga? Não tem isso? Uhum. Tem. E o que a centrífuga faz? Ela vai fazer com que os corpos mais pesados vão pro canto, sacou? E o que for mais leve fica mais pro meio, não fica um negócio desse? Tanto que decanta, a gente acelera a decantação. Então aqui é como se ele fizesse por centrífuga mesmo, como se fosse, sacou? Ele faz como se fosse um giro centrífugo que afasta as coisas pros lados. Não é que divide, tipo, afasta, é uma citocinese centrífuga, sabe? Ele consegue fazer de um jeito que ela se afasta. Mas não necessariamente alguém puxou ele, entendeu? Não teve a fibra para puxar, de fato, sei. Sacou? Ela, tipo, faz um movimento, então? A célula faz um movimento? Como se fosse isso, isso. Entendi. Olha só, vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. E assim, pessoal, nessa parte também de cromossomos condensados, tá? A gente pode fazer nosso cariótipo. E aí, olha só. Do que o nosso cariótipo é feito? Ele é feito por pares cromossômicos. A gente sabe que o ser humano ele tem 46 cromossomos, sendo que o último par a gente chama de cromossomos sexuais. Tá certo? O cromossomo X, vocês sabem que ele é presente tanto no homem quanto na mulher, e o Y, ele é exclusivo do homem, certo? Esse cromossomo X, ele tem um nome, vocês lembram? É corpúsculo de Barr ou cromossomo X sexual, tá? Então, os cromossomos sexuais a gente pode chamar de corpúsculos de Barr, tá bom? Lembra desse nome, Barr tem a ver com o cromossomo X, tá? Barr tem a ver com o cromossomo X, é uma parte do cromossomo sexual, certo? Lembra essa parada aí? E aqui está o cariótipo humano, né, pessoal? Como eu estava falando para vocês, são 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, tá? Sendo que o último par seria o sexual. Nesse cariótipo aqui, vocês conseguem ver que o último par ali, ele tem o quê? XX, ou seja, é uma mulher, tá? E aí, pessoal, olha que interessante. Vocês estão vendo que nesse cariótipo a gente tem pares de cromossomos, só que lá, quando a gente pensa na meiose, a meiose ela vai quebrar as células em células haploides, ou seja, células que só têm 23 cromossomos. E aí é por isso que a gente tem que misturar, né, duas células com 23 cromossomos para ter uma fecundação, e aí, tendo essa fecundação, a gente consegue gerar uma célula diploide, né? Então, lembrar que quando a gente tem a fecundação, a gente vai estar juntando cromossomos do pai com o da mãe, formando esses pares aqui que eu estou mostrando para vocês. Cada cromossomo desse, um vem do pai, outro vem da mãe. Sempre é isso. Tá? Aí, ó, que interessante. Aqui, no caso, seria um cariótipo masculino. E aí, a meiose, pessoal, em si, né, vai lembrar que ela serve basicamente para o quê? Reprodução, né, dos genes e também, como é que se diz? Propagação dos genes ali da espécie em adiante, né? Por quê? Na meiose, a gente vai ter uma parada chamada crossing over, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Então, assim, meiose, vocês conseguem ver que a meiose é um pouco maior. A meiose é dividida em dois processos, meiose 1 e meiose 2, com algumas pequenas diferenças que claramente eu vou estar falando para vocês agora aqui. Tá? Então, olha só que loucura. Pessoal, deixa eu botar aqui mais um. Então, a meiose, como eu estou falando para vocês, existe 1 e 2. As etapas de divisão, elas são as mesmas, prófase, metáfase, anáfase, telófase, sendo que botar 1 e 2 na frente, tá? Agora sim, vamos lá. Prófase 1. Prófase 1, vocês têm que lembrar que ela vai ter um negócio muito importante. Além da carioteca que vai sumir, além das fibras que vão ser formadas, e além do cromossomo que vai ser condensado, a gente tem um processo chamado crossing over, tá?
Esse crossing over, ele vai ser subdividido em 5 etapas, tá? Sendo que a primeira etapa desse crossing over, a gente chama de leptóteno, tá? Então, a primeira fase do crossing over, a gente vai chamar de leptóteno, e é nessa fase que a gente vai iniciar a condensação dos cromossomos, tá? Então, o cromossomo começa a se condensar no leptóteno, tá certo? E aí os cromossomos também eles vão começar a formar, a se parear. Lembra que na meiose da prófase 1, os cromossomos eles vão começar a tentar ficar em pares. Na mitose, na prófase da mitose, os cromossomos eles se organizam em fileiras únicas. Lembra disso aí. Prófase da mitose, cromossomos se organizam em fileiras únicas. Prófase 1 da meiose, a gente vai se organizar em duplas, tá? Então olha só que loucura. Para que vai formar essas duplas? Então forma as duplas, começa a condensar o cromossomo. Aí chega no zigóteno, tá? No zigóteno a gente vai ter um pareamento desses cromossomos, então eles começaram a se parear, no zigóteno pareou, tá? Tente acompanhar os processos. E aí a gente vai ter o quê? Uma sinapse, né? Ou seja, uma ligação desses cromossomos. Então eles vão, no zigóteno a gente realmente fica pareado ali, tá? Então olha aqui, o leptóteno eles começam a se parear, no zigóteno já estão mais formando duplas, tá vendo? E aí a terceira fase seria o nosso querido paquíteno. Olha que legal. O paquíteno, ele tem até esse nome porque ele vai, nesse processo do paquíteno, é onde vai acontecer a permutação, ou o que a gente chama de crossing over, tá? Então, olha só. Elas vão ficar um do lado da outra ali, certo? Bonitinho, tá certo? Bonitinho. E aí, elas vão começar a criar, pessoal, uma placa entre elas, entendeu? Uma placa para conseguir grudar uma na outra, nesse paquíteno, tá certo? E aí, essa placa, ela vai grudar um no outro para favorecer a troca de fragmentos. Então, lembra que o principal do crossing over é justamente, pessoal, trocar uma perninha dessa laranja por uma perninha verde. Vocês vão ver aqui, ó. Tá? E aí a gente vai chegar no diplóteno. No diplóteno, pessoal, aqui, ó, eles já estão praticamente aqui todo grudado, tá certo? E aí essa placa que a gente formou no paquíteno, ela vai começar a se desfazer já, tá? Mas aqui, ó, no diplóteno, no paquíteno a gente forma essa placa, junta os dois certinho, começa a fazer o crossing over, ou seja, o quiasma ou enfim, a permutação, podem chamar do jeito que quiserem. E aí a gente vai formar, pessoal, tá vendo aqui que eles vão se cruzando, ó, pelo desenho? E a gente chama até isso aqui de pares bivalentes, né? Ou o pessoal às vezes fala que é que ele é tetralizado, né? Como que ele tem 4 pernas, né? Bem legal isso aí também. E aí é onde a gente vai ter o maior número de quiasmas, né? Então, caso alguma prova pergunte para vocês onde é que tem esses quiasmas dentro do crossing over, vocês vão lembrar que é no diplóteno, tá? E a diacinese, já perceberam que kineses, né? Tipo, separar, né? Então, é quando simplesmente a gente pega esses cromossomos e puxa, depois que a gente já desfez essa placa. Quando a gente puxa um para um lado, outro para o outro, acaba ficando fragmento de um quiasma em relação ao outro, porque eles estão grudadinhos. E acaba que eles trocam pedaços genéticos. Para que esse crossing over é necessário, pessoal? Para a gente conseguir fazer a manutenção dessas espécies aqui na Terra. Por que a humanidade está tão bem até hoje? Porque a gente faz vários cruzamentos aleatórios. Tá? A partir do momento que eu começo a controlar os cruzamentos entre o ser humano, a gente começa a aparecer com doenças genéticas. Tá? Por que isso acontece muito em casamentos consanguíneos? Porque na hora de fazer esse crossing over não tem tanta variação. Então, pessoal, a variabilidade genética, tem esse nome na cabeça, variabilidade genética, ele salva gerações. Se uma geração de uma espécie ela para de ter variabilidade, muito provavelmente ela vai começar a ter danos, vários problemas ali. Tá? E aí, pessoal, ainda não terminou, que a gente terminou a prófase 1, né? Depois da prófase 1 a gente vai para a metáfase. E aí, como vocês conseguem ver, pessoal, na metáfase, a gente não vai organizar mais em fileiras. São duplas, tá? Na metáfase 1, no caso, né? E aí, quando a gente pega e começa a anáfase, né? Aqui é uma comparação, né, da mitose para a meiose, né? Quando a gente começa a anáfase, olha o que vai rolar, ó. Querem comparando, né? Na anáfase, a gente, em vez de dividir cromate de irmã, que nem acontece na mitose, né? Mitose divide cromate de irmã. Na meiose, como tem 2 cromossomos ali, cada um vai para um lado, tá vendo? Na mitose, tá vendo? O cromossomo não tem jeito, ele é um só. Então, uma fibra puxa para um lado, outra fibra puxa para o outro, aí vai quebrar ele no meio. Agora, na meiose 1, é os cromossomos que estão lá, vai torar o cromossomo para um lado e o cromossomo para o outro. Tá certo? Anáfase 1, tá? O que vai estar rolando? Separação dos cromossomos homólogos. Não vai ser mais cromátido de irmã, cromossomo homólogo. Cromátido de irmã, prófase da mitose,
ou prófase 2 da meiose 2, né? De novo, comparando, normal, acabei de falar isso. E por fim, a telófase 1, tá? Qual que é a diferença? A gente vai ter ele do cromossomo todinho ali dentro, tá certo? E aí, não acaba por aqui, tá? Acontece a diacinese, né? Acontece a citocinese, perdão. Acontece também da carioteca voltar a aparecer, as fibras do fuso vão se deteriorar, o cromossomo vai começar a se descondensar, vai. E agora com as perninhas trocadas, né? Aí a gente começa a meiose 2 logo em seguida, tá? Na meiose 2 a gente vai entrar ali, prófase 2, tá? Mesma coisa, carioteca some, fibra do fuso aparece, cromossomo condensa, tá? Lembrar, pessoal, que o máximo de condensação do cromossomo acontece aonde? Na metáfase, tá? Entra na metáfase 2, agora a gente não vai organizar mais em duplas, e sim, igual lá na mitose, em uma fileira única, vai dividir as cromátides irmãs na anáfase, tá? E no final das contas, na telófase, né, vai ter a citocinese, e a gente vai estar dividindo aqui em duas células haploides, certo? Fechando o ciclo aí. Pensando na parte agora das gametogêneses, tá? A gametogênese, ela basicamente, ela vai ter tanto uma parte de mitose quanto uma parte de meiose, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gametogênese é dividida em espermatogênese para o homem e ovulogênese para a mulher, tá? Indo um pouco rápido aqui na questão da espermatogênese, tá? Tudo vai começar lá na espermatogônia, tá? As espermatogônias, elas são várias células que vão estar ali nos túbulos seminíferos, tá certo? E aí essas células vão começar a fazer o quê? Essas espermatogônias. Essas espermatogônias, elas vão começar a fazer várias mitoses e vão começar a se multiplicar, tá? Então, várias espermatogônias vão começar a se dividir, se multiplicar, tá certo? Até que elas vão entrar num ponto de divisão celular, né? Então, já entraram no ponto de divisão celular, perdão, mitose, agora elas vão entrar na meiose. Quando elas entram na meiose, elas param de ser espermatogônias e começam a ser chamadas de quê? Espermatócitos primários. Então, quando a espermatogônia ela vai fazer a meiose 1, ela vira espermatócito 1, tá? Que é essa na fase de crescimento. Na fase de maturação, espermatócito 1 vira espermatócito 2, que aí, no caso, a gente vai estar entrando na meiose 2. E aí, terminando a meiose 2, a gente tem a parte de especialização, que a gente chama de espermomiogênese, tá certo? Eu vou mostrar depois a imagem disso tudo para vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso. Então, primeiro acontece um montão de mitose, para a gente ter volume, e aí depois a gente começa a fazer com que essas células façam meioses, tá? Depois dessas mitoses, justamente para a gente conseguir formar espermatozoides, certo? Então, olha só aqui, ó. Como eu falei para vocês, a gente tem o início ali, ó. A gente tem uma parte germinativa, que a gente vai começar a multiplicar essas células, tá? E aí formando as espermatogônias. Essas espermatogônias, quando ela entra na meiose, né? Ela vira ali, entra na meiose 1, ela vira o espermatócito 1. Quando ela termina a meiose 1, ela vai para a meiose 2, ela vira o espermatócito 2. Quando ele termina a meiose 2, né? Ele vai virar uma espermátide. Essa espermátide vai fazer uma diferenciação e vai formar um espermatozoide, tá? Respeitando tudo aquilo que eu falei para vocês. Aqui vai gerar várias células que são o quê, pessoal? Haploides, tá? Com 23 cromossomos apenas. Tá? Da diferenciação do espermatozoide, vale lembrar o seguinte, tá? O espermatozoide, ele vai projetar, né, o complexo de Golgi para frente dele. Por quê? O complexo de Golgi, pessoal, ele é responsável por produção de lisossomo, de peroxissomo, de vesículas, tá? Então, ele vai formar uma bolsa enzimática ali, que a gente chama de acrossomo ali na ponta do espermatozoide, tá certo? A gente também vai ter a mitocôndria se posicionando na parte mais caudal, né, mais atrás do espermatozoide, para fornecer energia para o flagelo, tá? A gente também vai ter o flagelo, que é formado pelo centríolo, né, também. Bem interessante vocês saberem dessas paradas aí, tá? E aí, dentro da ovulogênese, pessoal, aquela mesma história, tá? A gente vai ter ali, ó, as ovogônias, tá certo? Que sofreram várias mitoses, aí a gente resolve entrar na meiose, e aí começa ali o ovócito primário, tá? E aí, o diferente aqui é o seguinte, pessoal. Na mulher, quando a gente vai fazendo essas divisões, a gente vai formando polócitos, tá? Ou corpos polares, que a gente chama também, tá? E aí a gente só forma um ovócito secundário, tá certo? Nesse processo todo a gente só forma um ovócito secundário, tá certo? E outros 3, né? Lembra que no final formam 4? Outros 3 corpos polares ou polócitos, tá bom? Esse óvulo, pessoal, ele só vira óvulo mesmo quando ele é fecundado,
tá? Então a gente só chama o ovócito secundário de óvulo quando ele é fecundado pelo espermatozoide. Sem espermatozoide a gente só vai chamar de ovócito secundário, certo? Tanto que quando a mulher ovula, né, teve uma aula dessa que eu estava dando aula sobre isso, né? Quando a mulher ovula, ela ovula o ovócito secundário, tá certo? E aí, pessoal, lembrar que essas estruturas dos polófitos em volta dela vai estar formando o quê? Coroa radiada, tá? E zona pelúcida, que é o que protege, né, esse ovócito secundário, tá? Pessoal, dessa parte um pouco mais tranquila, alguma dúvida? Cadê a galerinha? Vamos ver. Prof, em qual fase da intérfase a cromatina sexual é invisível? Show de bola! Inclusive, tem até um item aqui pra gente fazer ela, né? Mas vamos pensar, Joãozinhas. Vamos lá. Ó, na letra A. Algumas células ficam permanentemente na fase G0, sendo consideradas terminalmente diferenciadas. E exemplos dessas células são os neurônios e as hemácias. Perfeito. Tá? Então, assim, João, já te respondo, viu, João? Porque tem no item aqui. Vou comentar. Então, pessoal, olha a pergunta que ele fez. Bem tranquila, né, para quem assistiu essa aula agora, né? Certo ou errado, pessoal? Existe uma fase G0 no qual essas células elas vão se diferenciar e aí vão ficar ali no estado estacionário, que é o neurônio e a hemácia? Sim, certo. Verdadeiro. Deixa eu botar aqui. Show. Meu V ficou lindo, né? Deixa eu botar um V de verdade. Professor, eu nunca tinha. Sobre a prometáfase, não aprendi no colégio. Claro! Gente, prometáfase, tá? E a parte também... Aquela parte lá de leptótono, zigótono, paquítono, vocês tinham visto na escola, né? Geralmente, vocês não aprendem mesmo prometáfase. Eu vou voltar lá para vocês, nesses pontos, tá? E olha que isso aqui ainda é o... Isso aqui é o basicão ainda, gente. A gente ainda vai avançar, mas eu vou voltar ali, ó. Só para mostrar para vocês, tá? Qual que é a diferença, Nath? Basicamente, a diferença. Não tem a prófase que a gente já está acostumado? A prófase que a gente está acostumado? A gente só vai dividir os tempos que as coisas acontecem nela. Entendeu? Então, deixa eu abrir o slide para mostrar para vocês. Ó. O slide que eu carinhosamente fechei sem querer, né? Bem. Olha só, cadê? Ó. Prófase e prometáfase, gente, olha só. Na prófase, o que vai acontecer? Lembra que a gente começou a ter a duplicação lá na intérfase? A gente teve a duplicação do cromossomo, certo? Cada cromossomo desse, eles vão ter duas cromátides irmãs, como eu falei para vocês, quando a gente quebra o cromossomo no meio, vira duas cromátides, né? E aí, as proteínas especializadas, né, presente no núcleo do centrômero, que eu estava falando para vocês, é o citocoro. É uma proteína especializada nessa parte aí, tá? De complexo, de segurar essas cromátides juntas, tá? Quando a gente entra na prófase, pessoal, o que você tem que lembrar? Prófase. O núcleo, no caso que a gente fala núcleo, é a carioteca. Ele começa a se apagar, a carioteca se apaga, tá? E aí entra uma parte importante, viu, pessoal? Vamos lá. João, quando o núcleo some, quem a gente consegue começar a ver? Os cromossomos, tá? Então, assim, na prófase tem como começar a ver? Tem como começar a ver. Mas onde é que tá massa pra caramba de ver? Depois que a carioteca termina de sumir e quando esses cromossomos estão no máximo de condensação. Isso acontece aonde? Na metáfase. Metáfase é excelente para estar visualizando isso, tá? Porque o núcleo, imagina, pessoal, o núcleo é uma bolsa. Então, se o núcleo estiver na frente, como é que a gente vai enxergar no microscópio? Não tem como, sacou? Então, olha isso aí. E aí, pessoal, só para vocês estadiarem as coisas aqui, ó. Na prófase, né, a carioteca começa a sumir, tá certo? E a gente para de ter a transcrição desse material genético, porque a gente já está condensado a ponto de não conseguir transcrever mais, tá? E aí, o que tem que lembrar? Alguns microtúbulos, algumas fibras começam a aparecer ali, vocês entenderam? Começa a ser formado. A carioteca ainda está desaparecendo. Então é meio que uma transição, sacou? Tipo, a prófase é como se fosse o início e a prometáfase é como se fosse o final da prófase, sacou, Nath?
Entendeu? E aí, na prometáfase, a gente tem o quê? A carioteca, ela vai terminar de se romper. A fibra do fuso, que tinha... A fibra do fuso, ela é formada na prófase. Só que ela vai conseguir se ligar ao centrômero só na prometáfase. Sacou? Os cromossomos também, para eles conseguirem começar a se organizar. Então, tudo isso é prometáfase. Sacou? É como se fosse só uma continuidade. O nome, assim, é só para complicar a vida de vocês, que é a mesma coisa. Eles dividem assim só porque é como se fosse o início desses processos e o final desses processos. Entendi. Entendeu? Bem de boa, né? Claro, depois eu mando os slides no grupo. Certo? E vamos lá. Os telômeros são complexos de DNA-proteína posicionados nas extremidades dos cromossomos lineares. Sua principal função é impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Pessoal, se você pegar essa frase aqui e jogar no Google, vocês vão ver que ele não mudou nada. Isso aqui é a definição de telômero. Beleza? Verdadeiro, pô. Isso aqui é a definição de telômero, é isso. Tá? Lembra que o telômero, pessoal, ele é uma estrutura que vai ficar na ponta do cromossomo. Então, imagina o cromossomo, na ponta dele tem esse telômero. E aí, pessoal, isso ele dá o tempo de vida das pessoas, sabiam disso? Tá? Então, a gente vai ter as enzimas chamadas telomerases, que elas vão estar meio que... Imagina um pavio, né? A gente taca fogo assim no pavio e vai encurtando assim. Ó. A nossa vida é isso. Tá? Então, esses centrômeros, eles são complexos. É uma proteína ligada a esse material genético. Tá bom? E aí a função é impedir com que aconteça esse desgaste. É como se fosse, pessoal, tipo uma capinha de celular. O seu cromossomo ele vai degradando. O telômero ele meio que fica nas pontas para evitar que machuque. Já viu em casa onde tem criança, a gente não tem que botar uma borrachinha assim na esquina? Não sei se já viram isso, pô. Bota na quina da porta, para a criança não meter a testa, rasgar a testa no meio, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente vai proteger as quinas do cromossomo para ver se impede um pouco essa degradação. Aqui, gente, é híbrido, copiado e colado isso aqui da definição de telômero. Não tem nem o que falar aqui, não. Na C. A cromatina pode ser distinta em heterocromatina, que são as regiões em que a cromatina encontra-se despiralado na intérfase, com a transcrição ativa, e a eucromatina, que é a parte da cromatina condensada com material genético não codificante. Falso, beleza, pessoal? Então, olha só, lembra dessa parada aí. Primeiro, cromatina é condensado, tá certo? A heterocromatina, ela é o máximo de condensação, a eucromatina, às vezes, ela quebra ali para ler, sacou? Mas e lembrar que quando a gente fala cromatina é máximo de condensação, a gente não vai conseguir fazer leituras nesse momento, tá? Então, o que tá falso? A cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, visualizada nas células da mucosa oral, aderida à carioteca de pessoas do sexo feminino, corresponde a um dos cromossomos X bastante condensado e, consequentemente, inativo. Sim, cromossomo X de Barr, cromossomo sexual, verdadeiro. João, você entendeu o que eu falei daquela parada lá de visualizar essa condensação? Se o núcleo estiver na frente, você não consegue visualizar o cromossomo da célula, pô. Você vai ver só um pontinho preto, entendeu? Se ele tiver com o núcleo ali na frente. Até na hora que você for colorir ali, o núcleo, ele pinta todinho o núcleo fica uma bolinha assim, roxa. Entendeu? Então, quando tu tá na divisão, esse núcleo apaga e tu consegue começar a ver esse material genético, pô. E aí, tu lembra que a metáfase, ela enrola pra caramba? Não falei pra vocês, a fase que mais enrola. E também a fase onde tem mais condensação, aí tu consegue visualizar. Antes da divisão celular, é possível? Mano, o cariótipo não. Cariótipo não. Tem que estar em estado de divisão, porque se não tiver em estado de divisão, ele está em estado de leitura. E aí, em estado de leitura, ele não tá em forma de cromossomo, sacou? Entendeu isso? Se ele tiver em G1, ele tá todo bagunçado, assim. E aí ele fica lendo, né? Só vou lendo ali, fazendo síntese proteica, vai lendo. Sacou? Show. Beleza. Pessoal, eu separei um segundo momento, ainda pensando nessa parte de biologia, antes de ir para essa próxima parte aqui, tá? Que seria o seguinte. Eu queria dar uma aulinha para vocês de proliferação celular, porque eu sei que cai muito na Uni. E vira e mexe aparecem as palavras
célula diferenciada, célula indiferenciada, não aparece diferenciado, indiferenciado, não aparece muito isso? Metaplasia, neoplasia, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas paradas também, tá? Porque tem tudo a ver com divisão celular isso aqui, tá, pessoal? Que a gente chama de proliferação celular, certo? Então vamos lá, parte 2, cadê? Agora, pessoal, a gente vai dar uma intensificada aqui, mas é bem leve, tá bom? Bem tranquilo. Cadê? Vamos lá. Então, assim, primeiro, pessoal, eu quero que vocês entendam o que é uma diferenciação celular, tá? O que é uma diferenciação celular, pessoal? É o seguinte, ó. Se eu tiver uma célula pluripotente, o que é isso? Uma célula-tronco. Imagina uma célula-tronco, tá? Essa célula-tronco, que é uma célula pluripotente, tudo branco. Essa célula-tronco, que é uma célula pluripotente, ela pode virar qualquer coisa, né? Eu já falei algumas vezes na aula, mas é sempre bom a gente estar lembrando disso aí, tá? Que é o seguinte, a gente tem células, vou botar aqui, mieloide e linfóide, tá? E as células mieloides e linfóides, elas vêm do mesmo centro. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Sei que já estão cansados de me ver usar essa imagem aqui, mas é para fixar na mente de vocês. Eu já falei, ó, esse esquema aqui de medula óssea, vocês colocam no guarda-roupa de vocês e depois, ó. Então imagina aqui, ó, a gente tem uma célula indiferenciada. O que é uma célula indiferenciada? Que ela não é diferente. Vocês entenderam? Então imagina assim, ó, o neurônio é uma célula diferente? É. Imagina a ideia que vocês têm de célula. O neurônio é diferentão, né? O espermatozoide é diferenciado? É. A hemácia é diferenciada? É. Então, toda vez que a célula passa por um processo que ela fica diferente das outras, ela está se diferenciando. E aí, antes disso acontecer, essa célula é o quê? Indiferenciada. Esse ponto... É tranquilo essa ideia, pessoal? Sim, né? Perfeito. Então, olha só. Se eu pego uma célula pluripotente, dessa célula aqui, né, no caso, o hematocitoblasto, né? O hematocitoblasto, ele pode formar célula indiferenciada linfóide e célula indiferenciada mieloide. Se ele formar mieloide, pessoal, que ainda é indiferenciada, essa célula mieloide a gente pode formar o megacariócito. Esse megacariócito vai dar origem às plaquetas, né? A gente pode também estar formando os eritrócitos, que é os glóbulos vermelhos. Dessa mesma célula mieloide, a gente pode dar origem ao mastócito. A gente pode dar origem ao mieloblasto. E aí, do mieloblasto, a gente vai ter células granuladas e não granuladas, tá? No caso, as granuladas aqui, ó, a gente tem os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, tá? E no caso das mononucleares, né, a gente vai ter ali o monócito, tá? Só para a gente lembrar um pouco as funções de cada um, pessoal, plaqueta, elas têm a ver com a coagulação, né? Então, se a gente aumenta as plaquetas, a gente aumenta a coagulação, se a gente tem pouca plaqueta, a gente aumenta a chance de ter hemorragia, né? Eritrócito, pessoal, eles carregam gases, né? Gás oxigênio e gás carbônico, vocês sabem, é a hemácia, certo? Agora, assim, ó, basófilo indica alergia, tá? Neutrófilo indica inflamação, eosinofilia indica alergia também, mas indica a infecção por eumintos, tá? Monócito e mastócito são células de defesa, tá? Lembrar que o monócito é o nome que a gente dá dessa célula no sangue, e se essa célula for pro tecido, a gente chama de macrófago, né? E aí são essas células da mieloide, né? E as células da linfóide, né? Lembrar de linfócito, ó. Eu posso formar delas o linfócito B, o linfócito T e as natural killers, tá? Além também das células dendríticas que tem nos dois, beleza? Vocês estão vendo aqui no desenho aqui, pessoal, ó, tem esse roxo no meio, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, João, esse roxão aqui, ó? Isso aqui é porque são como se fossem figuras, ilustrações de um momento em G1, só que ela não tá em divisão celular aqui, ó. Tá vendo? Então o núcleo ele fica manchadão, assim, não tem como você ver o que tá dentro, porque ele é tipo uma bolsa, sabe? E aí quando você coloca o corante para conseguir ver a célula, o núcleo pinta também. Beleza? Voltando aqui, tá? Mas antes... caralho. Vamos lá. Então, olha só que louco. Assim como a gente está vendo agora aqui, né, pessoal? O que controla essas diferenciações, pessoal? O ciclo celular da vida, o ciclo celular da célula, né? Então, olha que louco. Se eu tenho, por exemplo, dentro desse ciclo... vamos lá. Esse aqui é um ponto importante. Entre cada estação dessa, pessoal, a gente tem nossos pontos de checagem, tá certo? Então, por exemplo, para eu sair de G1 e ir para S, existe uma checagem.
Para sair de S para G2, existe outra checagem. Para sair de G2 para M, que é a divisão celular, existe também uma checagem. Então, a célula ela tem os checkpoints, pessoal, justamente para evitar mutações. E aí, se por algum motivo a gente identificou que tem alguma mutação ali, a gente pode provocar naquela célula uma apoptose, que seria o quê? Uma morte celular. Tá? Então, existem também células que fazem essa manutenção. E aí, quem é que pode induzir a essa morte celular? As células natural killers. Tá? Então, célula natural killer, que é uma célula da linfóide, ela tem essa capacidade, por exemplo, de fazer apoptose de células que estão mutadas, células que estão irresponsíveis. Tá certo? Aí, olha que legal. Então, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente, desde o início aqui, o que é um câncer? Tá? É uma proliferação incontrolável de células. Então, se a gente tem um tilt ali que começa a proliferar demais, a gente não tem controle disso, a gente chama isso de câncer. Tá bom? E aí, vamos lembrar algumas coisas aqui que controlam, né? Ou seja, o que faz esse equilíbrio de manda produzir e manda parar. Porque você pensa, ó, nosso corpo ele tem muito disso de manda produzir e manda parar. Então, por exemplo, se você começa a descascar muito a pele, né? Sua pele ela vai ser forçada a produzir mais tecido epitelial, né? Para preencher essa camada, tá certo? Então a gente vai acabar produzindo mais aí, por isso, tá? Então assim, a gente tem agentes que juntos eles constituem equilíbrio dessa proliferação, tá? E também vai controlar se essa célula vai ficar diferenciada ou não. Então, por exemplo, pessoal, existem fatores de crescimento. Imagina, existe um material genético que dá uma ordem da célula se multiplicar. Então, por exemplo, se vocês estão saindo aqui do Brasil e indo para o Chile, né? Lá é mais alto, então vocês vão ter dificuldade de respirar. Como homeostase, o que o seu corpo vai fazer? Seu corpo ele vai começar a produzir lá na medula óssea o quê? Eritrócito. Aí toda aquela cadeia vai ser montada, pessoal. A gente vai produzir mesmo eritrócito. E aí o que vai fazer com que aquilo seja feito? Tá? Fatores pró-crescimento. Então lembre disso aqui. 3 coisas que equilibram a proliferação celular. A gente tem os fatores proto-oncogênicos, que são o quê? Genes, tá, que vão codificar a proliferação, ou seja, a divisão dessa célula. Então existe um gene, pessoal, que quando ele é lido, a gente lê bem assim, ó. Faça o seu corpo, né? Que nem jogo da vida, né? Faça o seu corpo começar a se dividir. Isso é um pró-oncogênico, tá? A gente também tem os genes, se tem um que é a favor da proliferação, tem um gene que ele vai frear essas proliferações, ou seja, ele vai começar a matar as células, tá? Porque se está nascendo demais, aí seu corpo ele começa a matar mais células e tem o equilíbrio ali populacional de células, né? Então existe o que faz nascer, que são fatores pró-oncogênicos, e existem fatores que são supressores, né, que a gente chama de genes supressores de tumores, tá? E além disso, a gente também tem os de manutenção, que são os genes de reparo, tá? Aí vamos lá, a gente vai estar falando detalhadamente de cada um, beleza? Então lembrar assim, pró-oncogênico ele faz com que tenha essa proliferação, o supressor de tumor ele vai impedir, tá? E os genes de reparo eles vão reparar ali algum material genético para ele não ficar lendo errado, entendeu? Porque você pensa, se eu tiver uma mutação no gene e ele for lido errado, a gente vai começar a produzir várias proteínas defeituosas. Esse que é o problema, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente pensa em replicação, essas células elas podem ser lábeis, que elas vão se multiplicando com uma certa continuidade, tá? Então, lábel é uma coisa que vai se multiplicando sem parar. A gente tem os estáveis, tá? Que é quando a célula só se prolifera quando é estimulada, que é o que eu falei para vocês agora do eritrócito. O eritrócito, ele tem que ser estimulado. Qual que é o estímulo? Pô, tem pouco oxigênio no ar, então meu estímulo é produzir eritrócito, tá? A gente também pode ter uma classificação de como perene, que seria o quê? Uma coisa perene, né? Ele perde a capacidade de se dividir. A gente tá falando de quê, pessoal? Neurônio, o eritrócito também, que são as células que estão em G0. Quem tá em G0, a gente fala que tá na replicação perene. Beleza? Aí, ó. Então, a gente tem esses certos pontos, tá falando pra vocês. E aí, pessoal, o que regula cada ponto desse ali, tá bom? Vamos lá. O que faz essa regulação, tá? São as ciclinas, tá? E as CDKs. Então, vamos lá. As ciclinas e a CDK, eu tenho um esquema aqui que é o mais perfeito possível. Então, vamos lá. Sempre quando a gente vai sair, por exemplo, pessoal, eu tô em G1 e eu quero ir para S. Se eu saio de G1 e vou para S, o que vai acontecer? A gente vai ativar o complexo, tá? CDK ciclina.
Beleza? Então, olha que loucura. Tá aqui o material genético que ia continuar ali, ia sair de G1 e ia para S, tá? Mas antes disso acontecer, ele vai se ligar a um complexo CDK-ciclina, tá? Então, esse complexo CDK-ciclina, pessoal, ele vai fazer com que, ele vai ativar a próxima fase, como se fosse. Então, olha só, tem aqui a proteína-alvo, que ela vai fazer toda essa checagem, tá? Então, quando ela vai passar de um portão para o outro para fazer essa checagem, essa proteína ela vai juntar CDK com ciclina, meio que dá tipo um passaporte assim. Já viram um portão de estádio, de futebol? A gente passa por vários carinhas assim, né? Tem um cara que fala para o portão tal, aí lá no portão tal manda tu ler. É como se fosse isso. Então, em cada portão que tu vai passar, existe uma checagem ali. Quem faz isso aí, tá? Quem dá essa autorização é o complexo CDK-ciclina. Ele se junta ali na proteína e aí faz com que essa transcrição possa acontecer, né? Tá? E aí, pessoal, isso vai acontecer porque a gente fosforila e autoriza. Então, vocês entenderam, né? CDK-ciclina, ele vai fosforilar e autorizar essa divisão. Perfeito? Então, por exemplo, pessoal, se eu quisesse interromper, passar de uma etapa para outra, bastava eu impedir essas proteínas CDK e ciclina, sacou? Então, se eu inibir o CDK e a ciclina, a gente para de ter essa checagem e a gente para de avançar para a próxima etapa. Aí a gente fica estacionado ali no prolifera. Tá certo? Aí, o que eu estava falando para vocês, ó. A desativação desse sistema, ele vai alterar nosso sistema de checagem, certo? Olha os checkpoints aí. Então, assim, como eu estava falando para vocês, tá ali entre S e G1 e G2, por exemplo, eu identifiquei que tem algum problema, tá? Então, a gente vai ativar o quê? Proteínas que vão inibir a atividade do CDK-ciclina, entendeu? Então, imagina assim, ó, CDK-ciclina autoriza você ir para a próxima etapa. Se eu identificar que tem algum problema, eu não quero que vá para a próxima etapa, eu quero que pare por ali. Porque se for para a próxima etapa e começar a se multiplicar, vai dar merda. Vocês entenderam? A gente não pode deixar, pessoal, uma proteína defeituosa chegar lá na divisão celular e acontecer alguma coisa. Por quê? Se ela começar a se dividir, já era. A gente tem como impedir antes na checagem. Vai impedir antes de G1 para S, de S para G2, de G2 para N. Só que depois disso já era. Sacou? E como é que uma das atuações que a gente pode fazer para impedir é o quê? A gente vai inibir a atividade do CDK-ciclina, que é o que faz ele ir para a próxima etapa, entendeu? Doido. E aí, pessoal, olha só que interessante. Tá? Uma célula que está em alta proliferação é uma célula que ela consome, como é uma célula maior, tem muita mais célula, ela vai consumir um metabolismo maior. Ou seja, qual que é o metabolismo básico da nossa célula, pessoal? Cadê a galera do chat? É massa que vai ficando tarde, a galera vai embora, mas é massa quem fica. Não. É mais complexo que isso, Júlia, vamos lá. O que tem a ver, professor, essa proteína defeituosa com câncer? Júlia, imagina o seguinte, tu tá ali tomando um sol, e aí você pega muito sol, sem proteção. Esse raio ultravioleta, ele vai atravessar a sua pele, tá? E aí ele pode causar, por exemplo, a troca de uma base nitrogenada. Tipo assim, ó, era uma guanina ali, e aí você troca por uma citosina. Não, vai dar na mesma. Era uma guanina e virou adenina, sacou? Trocou a guanina por adenina. Na hora de você traduzir esse material genético, a gente vai ler a proteína errada, não vai? Então imagina, ó, você sofreu uma mutação, olha como é que o rolê é distante. Você sofre uma mutação, ou pelo raio de luz, ou por uma inflamação, tem várias coisas que podem causar câncer. Então, você sofreu alguma mutação no material genético. Esse material genético, ele não vai ser traduzido para formar uma proteína, né? Então, se você traduz esse material genético que está mutado, aí você fabrica essa proteína. Essa proteína que eu fabriquei, ela é normal ter no seu corpo? Não. Seu corpo nunca tinha feito essa proteína antes. Aí essa proteína é uma proteína defeituosa. O seu corpo ele consegue identificar se aquela proteína está certa ou não de ter sido criada. Isso, exatamente, Natalinha. Várias doenças. E aí, tipo assim, ó, isso. Ó, se a CDK e a ciclina atuam mesmo em uma célula defeituosa, não ocorre a apoptose. É porque assim, ó, vamos lá. Aí, essa proteína defeituosa, que ela veio de um material genético que foi mutado, sacou? Aí sim, essa proteína ela vai estar dentro da célula. Porque lembra que essas divisões celulares acontecem dentro de uma célula, né? A síntese proteica, então, a proteína está dentro da célula.
Aí o problema aqui, o João e Ju e a galerinha, é que essa célula, ela tá com essa proteína defeituosa, ela não pode multiplicar, sacou? Só que, é claro, né, pessoal, o nosso corpo ele não é perfeito a ponto de conseguir impedir de 100%, sacou? Ele não consegue impedir todas. Algumas vão conseguir passar, sacou? É tipo um show mesmo. Alguém vai entrar sem ingresso, vai pular muro, não tem jeito. A célula vai passar, alguma hora ela vai passar. Entendeu? E aí, assim, a gente tenta fazer essas checagens para impedir com que isso aconteça, sacou? Então eles meio que vão fazer bem assim, João, ó. CDK-ciclina se liga na proteína e deixa passar, sacou? Se ele identifica que está errado, quem é que vai identificar isso? É a natural killer. Tá? Então, a célula natural killer, ela vai passando aleatoriamente, estou falando para vocês, aleatoriamente de célula em célula, e se ele identificar que alguma dessas células que tem esse defeito passou, ele mata ela, sacou? Só que se ele conseguiu passar liso ali na checagem e a CDK não viu ela, ela passa e prolifera e vira câncer. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa que tem uma predisposição para ter determinado câncer, às vezes ela tem problemas nessas checagens, entendeu? O problema está aí. Então, às vezes, a pessoa tem problema na checagem, às vezes a pessoa teve essa mutação. Então, são vários motivos que causam câncer. Isso que eu estou querendo trazer para vocês. Professor, então, é tipo assim, o câncer é uma falta da célula, tipo assim, os impostos, ver a proteína defeituosa e também o problema genético. Isso. Mais um monte de coisa que a medicina ainda nem sabe, né? Mas é isso. Então, você vai ter uma predisposição genética para ter essas proliferações, certo? É um ponto. Segundo ponto, você pode sofrer uma mutação externa. Então, às vezes a pessoa não é uma fumante, às vezes a pessoa ela é branca demais e pega sol sem protetor, às vezes a pessoa ela se alimenta muito mal e tem muita gastrite ali, ela pode desenvolver um câncer de estômago. Então, tipo assim, muita irritação ali no tecido pode causar isso também. Eu vou estar mostrando tudo isso para vocês aqui nos próximos slides. Então, assim, um dos motivos de acontecer essa proliferação é isso, é uma falha na checagem. Sacou? Então, olha só que doideira. E aí, depois que falhou, a célula começa a se proliferar, aí eu pergunto para vocês, se eu tenho mais células, elas vão gastar mais metabolismo, né? E aí, basicamente, nossa célula, que é aeróbica, ela utiliza duas moléculas para fazer ATP, né? Ou seja, para manter o metabolismo. Que é o que, pessoal? Glicose e oxigênio, né? Alguém já ouviu falar daquele exame chamado PET scan? Já viram esse exame chamado PET scan? PET scan, pessoal, ele vai... Já viram, né? Às vezes o pessoal tem... Às vezes já viu, né, pessoal? Então, o PET scan, pessoal, ele serve para identificar aonde está o câncer da pessoa. Professor, como é que vai identificar isso? Que loucura! É muito louco, olha só. A célula cancerígena, como vocês conseguem ver aqui, ó, ela tem um alto gasto, né, anabólico, né? Ou seja, ela tem um alto gasto de nutrição. Ela requer muito glicose e muito oxigênio. Então, naquele local onde tem câncer, as células elas consomem muito mais glicose e muito mais oxigênio. E aí, o que o PET scan faz? Se a célula consome glicose, a gente pega e faz o seguinte, a gente pega uma glicose e marca ela com uma antimatéria, que é um radioisótopo. Tá? Então, só precisamos saber disso. Pega uma glicose e marca ela com radioisótopo. Essa glicose, quando a gente injetar no paciente, ela vai parar onde? Ela vai se distribuir no corpo todo, mas ela vai se concentrar onde tem o câncer, porque é onde tem o maior consumo, né, dessa glicose. Já viu, às vezes, a população, né, os leigos, a galera fica falando, fulano tem câncer, se ele ficar comendo muito carboidrato, ficar comendo muito pão, vai piorar o câncer dele. Não é que vai piorar, é porque a gente vai alimentar essas células. Não só as células cancerígenas, mas também as células do corpo. A pessoa não pode ficar assim comer, né? Mas existem alguns tratamentos de câncer, pessoal, não sei se vocês sabem, pelo menos para prevenir que reduza essa proliferação, que seriam dietas cetogênicas, né? Ou seja, dietas com pouco carbo, justamente para evitar, né, o aumento, porque quanto mais glicose e oxigênio você der aqui, essa célula vai se dividindo, né? Então, no PET scan, quando você injeta essa glicose, olha que loucura, essa glicose ela está marcada, então quando ela chega lá nas células, ela vem, bate com tudo, e aí, olha só, tudo é feito de elétrons, né, pessoal? Tudo é feito de átomos, né? E os átomos por fora têm elétrons, não tem? Então, tudo por fora tem elétrons. Isso, eu já ouvi falar que o baixo número de plaquetas favorece uma mutação nas células. Isso é verdade, sim. Mano, sim, aí vamos lá. Se eu tenho pouca plaqueta, a pessoa está muito sujeita a fazer o quê?
a ter uma hemorragia ali, né? Então, tipo assim, o seu corpo ele vai tentar fazer às vezes alguma coisa para estancar, sacou? Às vezes ele tem algum mecanismo ali. Eu não sei exatamente, tipo assim, falta de plaquetas. Pode ser um dos motivos, estou te falando, é porque o câncer, pessoal, em si, dentro da medicina, ele não é monofatorial, né? Ele é multifatorial. Então, tipo assim, pode ser que a baixa de plaquetas tenha a ver também com a questão de seguinte: a pessoa ela tem mais chance de ter hemorragia, e aí, consequentemente, ela tem uma chance de ter uma inflamação, e essa inflamação pode causar um câncer. Pode. Beleza? E aí, continuando aqui, ó. O PET scan, ele basicamente consegue identificar porque ela vai ter esse aumento ali, uma tropia, né, por essa glicose. Tá? E aí, pessoal, por definição, vamos lá. Não confundam metaplasia com neoplasia. Não confunde, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O que seria metaplasia? Cadê a galera do... Tem um pessoal aí que gosta de academia? Cadê os meninos aí? Galera da academia, vocês já ficaram com calo na mão? De pegar peso? Fazer barra, sei lá. Ninguém, gente? Cadê os fitness? Pronto, a galera dos fitness aí, ó. Cadê, galerinha? As meninas também? Não fica com calo na mão? Esse calo na mão, já viram que se vocês ficarem um tempo sem pegar na barra assim e tal, o calo some, não some? Sim, né? Isso é uma metaplasia, o calo. Sacou? Olha aqui só. Então, a metaplasia, pessoal, é quando o tecido ele vai se diferenciar, só que ele se diferencia para ficar mais rígido. Ele vai ficar mais... Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor. Ó, aqui é um tecido normal, esse aqui é um tecido metaplásico. É que nem aqui a mão. Então, imagina. O normal seria a pele que ser bem fininha, né? Ainda mais porque é uma região tátil. Mas você pega tanto na barra, tanto na barra, tanto na barra, que a gente começa a criar um tecido metaplásico, que é um tecido mais resistente, é um tecido mais pavimentoso, tá? Ou seja, ele vai ser mais pavimentoso, mais acidificado, ou seja, é mais denso. Você pode perceber que aqui é bem mais grosso, né? O calo da mão fica bem mais grosso, porque ele é metaplásico. Então, imagina que a metaplasia, ela vai fazer um tecido denso, um tecido grosso, assim mesmo, volumoso, só que ele é o quê? Reversível. A metaplasia, ele é uma adaptação, pessoal, tá bom? Já viu? Tem aquela galera do... Tem um pessoal aí que luta aí? Não tem o pessoal da luta? Não fica tomando cabo de vassoura na canela? O pessoal do Muay Thai? Não tem negócio desse? Pra calejar a canela? Já viram essa história de calejar a canela? No Muay Thai e tal? Sim, tem demais, não tem, Filipão? Quando a gente vai calejando a canela, é a mesma coisa. Por quê? Você vai batendo tanto ali, vai enrijecendo o osso, e aí vai fazer o quê? Uma metaplasia óssea. Né? Que seria, com tanto trauma constante ali, vai batendo tanto ali o pedaço de pau que ele vai fazendo essa camada um pouco mais resistente, fica mais grosso, fica calejado. Aí vem, boa pergunta, Brunão. Será que vai ou será que não vai? Vamos ver isso aí, tá? A gente vai ver exatamente isso, pô. Beleza? Mais um ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Viu, Brunão? Se liga. Metaplasia, ela é reversível. Tá bom? Reversível. Show? E aí agora vamos ver um que daria câncer, viu, Brunão? Olha só, Brunão. Ó, só pra vocês verem de novo aqui, ó. Quebra o osso também é metaplasia, né? A gente vai estar... aquela calcificação que faz, ali fica metaplásica também. Tá? A metaplasia, pessoal, é como se fosse um tecido mais rígido, olha só. Olha a diferença, ó. Tá vendo que no tecido normal a gente tem vários buracos aqui, ó? Esses brancos aqui, pessoal, é buraco. É vazado, isso aqui é vazado. Tá vendo? E aí o metaplásico, você tá vendo que a gente reduziu esses espaços brancos? Dá pra ver que tá mais preenchido. Só que vocês estão vendo também que a célula é a mesma, isso é importante. A célula é a mesma, tá? Olha. E ela tá respeitando o mesmo espaço, ela tá dentro do mesmo espaço, só que ela tá mais densa. Então na metaplasia a gente aumenta a densidade, tá? E aí, pessoal, respondendo o Brunão, tá? Meio que o slide já entregou pra gente aqui. Queria cobrir mais, queria deixar esse questionamento no final, mas... Brunão, pode evoluir sim, tá? Se você ficar estimulando a metaplasia demais, você pode causar uma neoplasia, que seria o câncer. Beleza, Brunão? Então, várias metaplasias podem formar uma neoplasia? Sim. A resposta é sim, tá? Ou uma displasia, né? Como a gente chama. Tá? Então tá aqui, o que seria uma displasia?
Pessoal, na displasia, a gente vai meio que deformar mesmo o tecido. Vocês viram que aqui não teve deformação do tecido, a gente só deixou mais condensado. Na displasia, a gente deforma o tecido todinho, ó. Regaça ele aqui, ó. Deforma. Beleza? Deformou o tecido. Displasia. Tá? Quando a gente fala também carcinoma in situ, tá, pessoal? In situ quer dizer que ele está dentro de um pavimento, ele não espalha, tá? E quando a gente fala carcinoma, só que carcinoma ele espalhou, né? O oma é de câncer mesmo, tá? Hiperplasias, várias multiplicações ali, tá? Então, olha só, pessoal. Isso aqui, ó, seria um colo de útero, tá? Não sei se vocês, pessoal sabe, mas existe um exame que a gente faz uma raspagem, né? Do colo do útero ali, tá? Uma com... Vocês vão fazer muito isso, pessoal, em gineco. Demais. Toda hora vocês vão fazer essa parada aí no posto. Que é o quê? Colher preventivo, né? Que a gente chama de Papa Nicolau. Então, colhe preventivo. Primeiro você roda uma espátula aqui no colo, né? Tem uma o colo aqui. Você pega uma espátula, rola aqui em cima e também pega como se fosse um cotonete, uma escovinha. Você coloca a escovinha dentro do colo do útero e dá uma rodadinha assim para colher célula de dentro e célula de fora. Tá bom? E quando você colhe essa célula de dentro e célula de fora, você raspa na lâmina e você tem uma imagem parecida com essa aqui, ó. E olha só que interessante, pessoal. Inclusive, já até caiu no NIV, né? Câncer de colo de útero, ele é causado por uma série de infecções ali do vírus papiloma humano, né? Que é o HPV, não é? Então, a infecção por HPV, ela pode causar uma neoplasia ali no colo e causar um câncer de colo de útero. Sacou? E olha só, pessoal, o carcinoma in situ, vocês estão vendo aqui que nessa parte aqui mais epitelial, ó, a gente tem um carcinoma, ou seja, um câncer, está proliferando, tá vendo? Só que ele não atravessa, tá vendo que ele tá, tipo, respeitando aqui o limite, ó, como se ele não tivesse conseguido rasgar esse limite, ó. Ele não atravessou o outro tecido ainda, ó. Por isso que a gente fala que é in situ. Beleza? E aí, por que a gente raspa aqui dentro, pessoal? Porque o câncer de colo de útero, ele vem de dentro do colo para fora. Então, se você já está visível, se você pega o espéculo, introduz ali na vagina feminina, e você abre assim, você consegue ver o colo. Você vê a imagem dessa aqui, ó. Se você ver esse colo aqui, ó, já manchadinho assim, ó, ele tá todo displásico, tá vendo? A gente sabe que o colo, ele é para ser vermelhinho, tá? O colo é duro. Quando a mulher, ela tá grávida, o colo fica mole, né? Mas o colo é duro. Se a mulher, ela nunca teve filho, esse colo é só um pontinho. Se ela já teve filho, esse colo a gente vê que é tipo um traçozinho, assim. Tem como saber se a mulher, ela teve filho ou não, só de olhar o colo dela, tá? E aí, quando esse colo tá displásico, pessoal, a gente consegue visualizar. Só que o problema é se você já tá visualizando a displasia, é porque esse câncer já tá consumindo essa mulher todinha. Já tem que correr com ela. Exatamente. Então, por isso que é importante, viu, meninas, estarem fazendo também o preventivo, pô. Porque no preventivo a gente consegue colher aqui um exame histológico de dentro do colo, e aí a gente consegue, às vezes, prevenir realmente, né, um exame preventivo. A gente chama de Papa Nicolau, tá? Que outras imagens de displasia, tá? E aí agora vamos para a neoplasia em si, tá? A neoplasia, olha o nome, neo é novo, né? Então é uma célula que ela vai ter uma nova formação ali, às vezes, por muitas vezes num lugar que nem era para ela estar, tá bom? E o que caracteriza uma neoplasia, pessoal? Neoplasia, ela é progressa. Já viu, como é que é o símbolo do câncer no zodíaco? Alguém fala para mim. Qual que é o animal? Quem é que lembra? Qual que é o animal, pessoal, do signo câncer? Cadê o pessoal de câncer? Não tem nenhum? Do zodíaco, pessoal? Não, escorpião acho que não é não. Câncer é o caranguejo, pô. Tá, mas foi perto, foi perto. É o caranguejo. Cara, galera, tá ruim de astronomia, hein? É o caranguejo. Já viram que o caranguejo, ele é o corpo dele assim, e aí tem as garrinhas dele, né? Se espalhando. Mas é tipo escorpião, pô, é a mesma merda. Então ele tem um corpo e ele vai se espalhando. É isso. Uma neoplasia, ela se espalha, pessoal. Ela espalha, ela é invasiva. Invasiva, lembra essa palavra? Invasiva. Ela é independente, ela é irreversível. Lembra que na metaplasia ela é até reversível? Na neoplasia é irreversível. Ela vai ser independente, ou seja, ela tem uma autonomia que ninguém para ela, tá? E ela vai ser sempre o quê? Progressiva. Ela avança, ela penetra. Tá certo? Lembra dessa parada aí? E aí, pessoal, olha só. Existem os fatores pró-oncogênicos, porque eu estava falando para vocês que são os fatores pró-mutação. Então, ó, tinha uns exemplos que eu tinha aqui, cadê? Ó, cadê? Então, a pessoa que fuma muito, por exemplo, ela fuma tanto, que ela pode ter, por exemplo, acho que eu tinha até pegado aqui no desenho, olha só. O fumante, pessoal, ó,
Isso aqui, ó, é um lábio de um fumante, olha que loucura. A pessoa fuma tanto, que ela começa a fazer metaplasia no lábio. E aí essa metaplasia pode evoluir para um pode evoluir para aneoplasia, pô. Vocês, aqui o caranguejozinho, tá falando pra vocês. Ó. Caranguejo, ó, ele vai se espalhando, tá vendo? E aí esse câncer, pessoal, né, ou melhor, tá? Lembrar isso já de vocês. No hospital a gente nunca fala câncer para uma pessoa. Não existe essa palavra, você vai falar câncer. Entendeu? Tu vai falar, ou você tem um carcinoma, ou você tem um tumor, tá? Então, assim, o carcinoma é um tumor maligno, que a gente fala, e o tumor benigno seria a tumoração normal, tá? E só para vocês saberem diferenciar um tumor benigno do maligno, tá? O benigno, ele expande, mas ele não invade. O maligno, ele invade mesmo, o câncer, ele é invasivo, tá? Ele entra em outros tecidos, por isso que ele vai formar metaplasia. O que é a metaplasia? É um tecido cancerígeno que vai se desprender, vai andar no seu corpo, vai circular, vai se prender em outro lugar e vai começar a espalhar o câncer no seu corpo. Então, tumor benigno não causa essa reação de metaplasia. Maligno causa, tá? Benigno é expansivo e maligno é invasivo. Beleza? Lembra essa parada também? O benigno ele não tem metástases. O maligno tem metástase, com certeza. Tá bom? A parte também de caquexia, né? Não sei se você sabe, mas um tumor benigno, ele não emagrece a pessoa. Agora, tumor maligno, pessoal, a pessoa emagrece muito rápido. Tá? Então, se a pessoa está emagrecendo demais, assim, tipo, muito rápido, ficar de olho também, tá bom? No benigno, quando você consegue palpar, você vê uma massa sólida, você consegue sentir uma massa sólida, tá? No maligno é meio disforme, é múltiplo, assim, você não consegue definir a forma, sacou? Tu pega nele assim, você não consegue definir a forma dele, tá? E aqui algumas imagens também, pra gente não ficar só falando, né? Quem é que sabe o que é isso aqui, pessoal? Quem é que quer fazer um chute? Que órgão é esse aqui? Tá fácil, pô. É um útero. É um útero, tá fácil, pô. Eu queria um menino para responder, pô. Tá vendo esse útero, pessoal? Olha só, essas bolinhas aqui. Vocês estão vendo que ela tem uma forma... Parece uma uva, não parece, não parece uma uvinha? Né? Isso aqui, pessoal, tá vendo? Isso aqui bem provavelmente é um câncer benigno, né? Isso aqui é a histologia dele, ó. Tá vendo que na histologia dele, ó, é bem uniforme, não tem nenhuma invasão. Muito bem, gente, isso aqui é um útero, tá? Só que é um útero assim, pô, tadinho, né? Tá cheio de pólipos aqui, né? Isso aqui, pessoal, é uma cirurgia que nem se faz mais aqui, do jeito que tava. Mas se bem, olha o tamanho disso aqui, né? Não tá legal, não. Hoje em dia, né, a gente faz a ressecção desses pólipos sem tirar o útero da mulher. A cirurgia é bem conservadora. Antigamente aparecia 2, 3 pólipos ali no útero, né? Já tirava tudo, pô. Tá? Então isso aqui é um útero completão. Isso, aí esse é o ponto que eu quero chegar com vocês, tá? Isso aqui, pessoal, é um mioma, tá? Mioma é um tumor benigno. E aí, nessa classificação entre aspas, câncer não é um câncer, mioma não é câncer. O que seria o câncer correspondente ao mioma, tá? A gente chamaria de carcinoma, sacou? Então, todo câncer que é maligno tem a terminação carcinoma, olha só. Aqui é um rim, tá? Um rim com câncer benigno, um tumor benigno, e aqui é um rim com tumor maligno, certo? Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui, ó. Então, assim, pessoal, lembrar que os malignos, eles vão ter essa terminação carcinoma, tá bom? Carcinoma. Aqui, ó, só para vocês verem de novo também, ó. Aqui é um lipoma, tá? Ó, um lipoma benigno, né? Lipoma é tipo um câncer, um lipo, né, de tecido gorduroso, tá? Então, interessante isso aqui. Pinta na pele, pessoal, mudando de cor muito rápido, ficar esperto com essas paradas aí, tá? Ó, agora aqui, ó, olha a diferença. O carcinoma, pessoal, ó, o carcinoma, ele é todo disforme, tá vendo? Tá vendo que ele não tem uma forma definida, ele é todo grotescão, tá vendo? Olha que loucura, ele é todo grotescão. Isso aqui é um carcinoma. Olha a diferença aqui do tumor benigno, é bem definido, pô. Tu palpa, pessoal. Câncer de mama é a coisa mais tranquila de vocês estarem fazendo exame, né? Até, inclusive, tanto homem quanto mulher deve examinar a mama, tá? A mulher, bem mais, óbvio, tá? Vocês nem tanto que vocês são novas, mas
Quando vocês vão, na faculdade, vocês vão fazer também muito exame de mama, né? Ali no, quando vocês forem rodar em gineco, né? Geralmente quarto semestre, por ali. Aí vocês vão fazer exame de mama, vocês conseguem sentir, pô. Se a pessoa tiver um câncer maligno na mama, a mama, ela retrai, ela puxa, entendeu? Ela fica, tipo, um negócio parecendo uma estrela, assim, ela é toda deformada. O benigno não, você consegue sentir quando você palpa, assim, a mama, você consegue ver uma bolinha bem definida. Aí você confunde até com cisto, né? Então, se tiver uma forma bem definida, você nem se preocupa muito. Como assim pintas? Pessoal, câncer de pele começa com uma pinta que muda de cor. Então, se você perceber uma pinta que surgiu do nada, você, tipo assim, nunca vi essa pinta na minha vida. E você começa a perceber que essa pinta está crescendo muito, crescendo rápido, pessoal. Claro que ter pinta é normal, é um charminho, né? Pintinha bonitinho. Mas assim, se você tiver uma pinta que está mudando de cor, está crescendo muito rápido, toma cuidado. Beleza? Esqueci dizer com vocês. Aqui, ó, a imagem de um carcinoma, você vê, é todo deformado, tá vendo? Não tem, é todo displásico. Ó, um melanoma, ó, aqui é um melanoma maligno, tá vendo? Ó? Uma pinta que ela vai crescendo demais, tá vendo? Ó, isso que eu queria dizer com a pinta. Isso aqui, pessoal, é uma biópsia, tá? Isso aqui é uma biópsia. E aí, imagina, a gente pegou, biopsiou, a gente consegue ver, ó, invasão de tecido, tá vendo? Muito doido. Ó, a diferença, ó. Benigno, maligno, tá vendo? O benigno, ele tem uma delimitação, ele cresce, ele tem uma forma. O maligno, ele não tem forma, tá vendo? Ele é todo deformadão, tá vendo? Isso que eu quis dizer com vocês, pra dizer pra vocês. A cor também vai mudando a cor, ele começa com uma cor que vai mudando, né? Aí, ó. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala de... Quando eu estava falando para vocês, né? Leiomioma, né? Leiomioma é benigno. Agora, quando a gente fala leiomiosarcoma, tá? Quando vem essa palavra sarcoma, no final é maligno. Tá bom? Aí, ó. Esse é um leiomioma. Vou ter um leiomiosarcoma. Ó, o leiomiosarcoma é assim, ó. Todo deformadão. Tá? Aí, como eu estava falando para vocês, né? De questão de nomenclatura, vocês nem precisam saber disso. Tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, ó, carcinoma é maligno e oma é benigno, tá? Só para vocês saberem mesmo também, até como pessoas, né? Então, tem algumas definições, pessoal, diferenciações sobre qual tecido que a gente está falando, entendeu? Então, tem muito sobre isso. Por isso que é importante vocês estarem tinindo na histologia, né? Então, tecido epitelial, a gente fala que é oma para benigno e carcinoma para maligno. Tecido conjuntivo é oma e sarcoma. Porque sarco, né, de tecido conjuntivo, né? Tá? E tecido muscular também é sarcoma. É só para vocês estarem sabendo essa diferença aí. Tá? Carcinoma é de pele e sarcoma é tecido muscular conjuntivo. Tá? E aí também tem câncer misto, né? Câncer de fundo de olho, tem vários tipos, né? Enfim. Em relação a isso aí, pessoal, alguma dúvida? Bem completinho, né? Vocês não vão errar mais, né? A questão de displasia, neoplasia, metaplasia, diferenciado, indiferenciado, tá? São palavras que vocês me perguntam muito, por isso que eu fiz essa aula aí. Show de bola, tá? E aí, agora dando continuidade, beleza? Um elemento radioativo que sofre uma desintegração radioativa apresenta uma constante de radioatividade igual a 1 sobre 250. Só ver aqui, pessoal, se não tem... Tranquilo. Então, vamos lá. É uma questão sobre radioatividade, ele deu aqui, ó. A constante de radioatividade é igual a 1 sobre 250 dias. Num experimento de 80 gramas, foram reduzidas a 5 gramas após 91 dias. Pessoal, vamos lembrar num sentido de o que é uma meia-vida, tá? Então, elementos radioativos são aqueles que vão decair bastante, tá? Inclusive, eu tinha separado aqui, cadê? Será que eu fechei? Não fechei, não, cadê? Aham. Só pra gente revisar rapidinho a radioatividade, né? Então, assim, revisando rapidinho, tá? A radioatividade, pessoal, ela foi descoberta, tá? Em 1895, tá? Pelo raio-x mesmo, tá? E em 1898, a gente já vem com a nossa linda e maravilhosa Marie Curie, né? Que é a nossa rainha da radioatividade, beleza? Isso em 1898. E aí, pessoal, depois disso a gente começa todo um estudo sobre como a gente pode utilizar as partículas radioativas
para a obtenção de energia. O grande desafio era esse, pessoal. Eles ficaram maravilhados que uma pequena pedra radioativa, ela consegue emitir tanta energia, mas tanta energia, que nada do mesmo tamanho consegue fazer isso. Olha que parada louca. Nada do mesmo tamanho consegue liberar tanta energia, tá? E aí, iniciou, como eu falei para vocês, 98, ele chutei bem, pô, em dezembro de 97, eu chutei 98, chutei bem, hein? Então, assim, não lembrava que era final de 97, não. Final de 97 para início de 98, ela chega com essa parte, ele ganhando o Nobel da Física, tá? E querendo justamente resolver esse problema. Como é que a gente utilizar essa partícula radioativa para a produção de energia? Hoje em dia a gente faz isso na usina nuclear, por exemplo. O pessoal utilizou muito na Segunda Guerra as bombas atômicas, tá? Então tudo isso veio por causa dos conhecimentos dessa mulher, certo? E aí, pessoal, vamos lá. Com o tempo vai passando, o que o elemento radioativo ele faz? Tá? Ele emite partículas e ondas, beleza? Antes de a gente estar entrando nessa parte aí, eu quero sempre ressaltar o seguinte, tá, pessoal? Um próton, tá? Um próton ele tem mais um de carga e mais um de massa. Então, o próton ele tem um de massa e um de carga. O nêutron, ele se chama nêutron porque ele não tem número atômico, tá? Mas ele tem massa sim. Nêutron tem massa 1 e 0 de número atômico. E o elétron, ele não é o contrário do próton no sentido de carga e massa. Por quê? A massa do elétron é 0, mas a carga do elétron é menos 1, tá? E quando a gente fala das radioativas, tá certo? O elemento radioativo, ele emite partículas, beleza? No caso, ele pode emitir partícula alfa, beta, gama, neutrino ou pósitron, né? Mas é mais alfa, beta, gama, tá? O alfa, pessoal, ele vai ter 4 de massa e 2 de número atômico, tá? Ou a gente pode até falar que ele se parece com um átomo de hélio, que tem a mesma massa e o mesmo número atômico, tá certo? Lembrando que o que define o elemento é o seu número atômico. O beta, ele vai ter ali 0 e menos 1, tá? Sendo 0 de massa menos 1 de número atômico, e o gama é tudo 0. Neutrino também é tudo 0. E um pósitron, ele é a mesma coisa de um elétron, só que em vez de... Ele tem 0 de massa, mas em vez de ter menos 1 de carga, ele vai ter mais 1, né? Pósitron é isso. Só por curiosidade, tá, pessoal? É esse pósitron que é colocado na glicose do PET scan. Porque quando esse pósitron, ele bate... Olha que loucura. Quando um pósitron, ele colide com um elétron, sabe o que acontece? A gente emite radiação gama. Olha que louco. E essa radiação gama, ela vai ser identificada pelo PET scan. Tá? Eu sei que ninguém pensa, né, em fazer medicina nuclear, né? A galera geralmente pensa em fazer medicina para virar cirurgião, né, pá? Mas existe uma parte da medicina que é bem massa, que é a medicina nuclear, que pega essa parte todinha da química, pô, radioatividade, muito da hora. E aí, pessoal, vamos lá. Falando de cada uma dessas partículas, tá? Elas foram partículas descobertas por um cientista chamado Rutherford, tá? Naquele mesmo experimento, bem parecido com o experimento da folha de ouro, tá? Ele conseguiu descobrir as partículas alfa, beta e gama, tá? A partícula alfa é uma partícula positiva, por ter uma massa grande, ela tem uma baixa penetração, tá certo? E a velocidade que ela consegue alcançar também ela é baixa, ela vai chegar ali a mais ou menos 200, 1/10 da velocidade da luz, né? Show? A beta, pessoal, ela vai ter, a gente chama de partícula positiva, ou negativa, perdão, ela vai se parecer com o elétron, tá certo? A penetração dela é alta até, tá certo? A ionização dela é mais ou menos, e o desvio dela é muito grande, justamente porque ela é um beta, né? Não tem muita massa e tal. Agora o gama, a beta, pessoal, é como se fosse 9/10 da velocidade da luz, é bem perto da velocidade da luz. E o gama, velocidade da luz total, tá certo? Penetração é alta pra caramba, inclusive se você estiver perto, ela te atravessa mesmo, e aí causa aqueles negócios que eu tô falando pra vocês. Atravessa a pessoa, causa a mutação do material genético, que vai fazer com que leia uma proteína, que vai nascer uma proteína defeituosa, e aí todo aquele negócio lá. Isso aqui aconteceu muito, pessoal, com os acidentes que a gente tem, né? Eu vou estar falando dos acidentes daqui a pouco. Certo? Então, olha só, se um elemento ele emite uma partícula alfa, sabe que a gente vai ter que tirar ali, a cada partícula alfa dessa, 4 de massa e 2 de número atômico, né? E do beta, a gente não mexe em nada massa, a gente sempre vai ter que somar mais 1 de número atômico, né? Se emitir uma beta. Esse é o experimento que eu falei para vocês, de Rutherford, né? No qual a gente pega um chumbo. O chumbo é porque, pessoal, a partícula radioativa ela não consegue atravessar o chumbo, né? Então acaba que a gente encaminha o chumbo ali e coloca uma placa positiva ou negativa. O que dizia para o lado negativo, obviamente, é uma partícula positiva. E o que dizia para o lado positivo era uma partícula negativa, o que desviou é o gama. Tá? Em relação à penetração, eu estava falando para vocês, ó. O alfa, ele não consegue atravessar nem a roupa, nem um pedaço de papel, nem nada. Tá?
O beta, por exemplo, ele atravessa a sua roupa, ele atravessa a sua pele, ele pode atravessar por uma folha de papel. Mas, por exemplo, se você tiver com roupa mais grossa, ou tiver atrás de um muro, ou tiver atrás de um negócio de madeira, o beta não atravessa. Agora o gama, pessoal, o gama ele atravessa qualquer coisa, só que ele não consegue atravessar o quê? O chumbo. Por isso que estruturas de hospitalares de raio-x, de medicina nuclear, tem a questão também de onde faz o exame de PET scan. Obviamente, pessoal, as paredes desses locais é toda chumbada, tá? Antigamente a gente colocava o chumbo mesmo na parede, hoje em dia a gente simplesmente tem uma tinta de chumbo, tá? Bem da hora, tá? E aí você sabe, né, pô, Hiroshima e Nagasaki, né, que foram as bombas atômicas que foram utilizadas com esse princípio. A gente tem também a questão do acidente que a gente teve em Fukushima, o acidente que a gente teve em Chernobyl. Teve um acidente também, só que esse não foi por explosão de reator, e sim por falta de descarte indevido, né, que o Brasil é feio, né? Descarte indevido de material que está lá. Teve um acidente famoso de Goiânia, todo mundo que vocês, pô, o NIRV, vocês são tudo, a maioria de vocês que moram no estado do Goiás, vocês sabem desse acidente do CE 137, né? Tô ligado, demais. Então, foi um acidente. Qual que foi o problema disso aí tudo, pessoal? O mau descarte. A culpa não é do cara que achou o elemento radioativo césio. O problema tá em quem jogou aquela parada ali, não era nem pra estar lá aquele negócio, entendeu? Isso aqui é perigosíssimo, tá? Aí tá aí os resultados, né? Dá na mão do homem esse conhecimento, eles usam as paradas. Aí vem a parte boa. Existem os reatores nucleares, tá certo? O que um reator nuclear basicamente faz, pessoal? Ele vai utilizar a energia emitida por esse elemento radioativo, tá? Justamente para aquecer uma água. Essa água aquecida vira vapor, esse vapor ele vai passar por uma turbina, essa turbina gira e leva essa energia para um gerador, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, tá, pessoal? Quando a gente fala fissão nuclear, a gente tem que lembrar de bombardeamento, tá? De núcleos por nêutrons, tá? Então, fissão acontece com o nêutron bombardeando o núcleo. E aí vocês lembram o seguinte, dentro do núcleo tem mais nêutrons e prótons, né? Então, quando você bombardeia um núcleo e quebra ele no meio, você acaba esfarelando e liberando mais nêutron. E aí você acaba fazendo uma reação em cadeia com isso. Então, quando você joga um nêutron ali no elemento, no urânio, por exemplo, esse urânio ele vai quebrar, vai liberar mais nêutron, e cada nêutron desse vai quebrar mais urânios, e eles vão começar a liberar muita energia nisso aí. E aí, essa é a nossa bomba, tá? Esse é o princípio da bomba atômica, beleza? Fica o urânio, ele bota simplesmente, pessoal, quando a bomba cai, o urânio ele vai colidir com o nêutron e brum, tá? E quando a gente fala fusão, pessoal, vai acontecer entre hidrogênios, né? Por que o hidrogênio? O hidrogênio ele tem um núcleo, ele é pequeno, né? Ele só tem um elétron, então é mais fácil de conseguir fundir os núcleos, tá? Fissão é quebrar, fusão é juntar, né? Então, fissão acontece com o nêutron, fusão acontece com hidrogênios tentando se juntar ali, ó, como vocês conseguem ver no desenho. Certo? Geralmente, pessoal, hidrogênios, não hidrogênios mesmo, né? Mas hidrogênios de massa 2 e massa 3, que a gente chama de deutério e trítio. Tá? Mas é hidrogênio mesmo assim, né? O número atômico é 1, é hidrogênio. Então a gente tem a nossa famosa bomba de hidrogênio. Também, aí sim, a bomba de hidrogênio, pessoal, ela vai ser um pouco diferente da bomba atômica, que o princípio não vai ser a fissão, vai ser a fusão. Tá? E aí a gente também tem os famosos acidentes nucleares, tá falando pra vocês, Chernobyl, tá? Pearl Harbor também, por aí vai, tá? Aqui no Brasil, né, terra do povão, que a gente sabe que a gente tem a Angra 1 e Angra 2, localizadas em Rio de Janeiro, tá? Essas usinas, elas começaram a ser construídas justamente nesse forte movimento que a gente tinha de armamento nuclear, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, teve aquele problema lá de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos massacrou o Japão, sacou? E aí, o que rola? O pessoal ficou com medo do potencial disso aí. Então a gente começou assinou o Tratado de Não Proliferação de Bomba Atômica, tratado no qual, né, Estados Unidos não respeita, Coreia do Norte nem fudendo, né, respeitar essa parada aí. Aqui no Brasil a gente utilizou, pessoal, né, ali mais ou menos na época do Vargas, quando a gente estava em Vargas, a gente estava tendo um momento político que era o quê? Né? O mundo estava bipolarizado, né? O mundo ele era dividido em capitalismo e socialismo, tá? No caso, vale lembrar também que a gente meio que tinha uma ditadura aqui que era meio socialista, porém a gente era também pró-Estados Unidos, aí vai entender, né? Então lembrar que aqui no Brasil existe usina nuclear, Angra 1 e 2, tá? Lembrando que essas usinas foram construídas em locais
quase que inapropriados, né? Uma das construções ela teve que ser embargada e se construir em outro local, justamente porque estava construindo em terra de desabamento, né? Rio de Janeiro, pá, ali é bem estável, tá? Então, tu imagina um negócio desse desaba, um reator nuclear desse, pessoal, se desaba, explode tudo, explode o Rio de Janeiro todinho, beleza? E assim, pessoal, para que serve aplicações boas, né? Existe a aplicação do carbono 14, que para mim é genial, que é o quê, pessoal? Nitrogênio, né? Tem alguém me ligando isso. O nitrogênio, ele é o quê? Ele tem 14 de massa e 7 de número atômico. Quando esse nitrogênio ele é bombardeado por um nêutron, certo? O que vai acontecer? Ele vai liberar um próton e imagina o seguinte, o número atômico do nitrogênio é 7 e do carbono é 6, o número atômico, né? Então, assim, o que define o elemento é o número atômico. Só que se esse carbono ele veio de um nitrogênio, então imagina um nitrogênio que perdeu um elétron, sacou? Aí ele formou um carbono, entendeu? Então, um nitrogênio que emite um nêutron, tá? O que vai acontecer? Vai formar um carbono pela questão de ter 6 de número atômico, entendeu? Tá certo? Então, 6 de número atômico a gente vai acabar tendo ali um carbono, só que a gente vai chamar de carbono 14, por quê? O normal da massa do carbono é ser massa 12. Se a massa está 14, né, a gente vai chamar de carbono 14, mas é porque antes ele era um nitrogênio. Vocês entenderam? A gente chama de carbono porque o que define o elemento é o número atômico. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O carbono ele vai estar ali presente nas nossas vidas. Tá certo? Então, olha só. O carbono ele está na atmosfera, tá certo? Como forma de gás carbônico, monóxido de carbono. Então, se esse gás carbônico ele for inalado, depois a gente vai lá e expira de volta. Certo? Então, a gente entra e sai carbono da nossa respiração toda hora. Tá joia? E aí, olha só. Se a pessoa morre, a gente para de expelir gás carbônico. Se a gente para de expelir gás carbônico, o que vai rolar? A pessoa morreu e esse carbono vai começar a decompor lá dentro, sacou? Esse é o carbono 14. Ele vai dar... Porque, na verdade, ele não é um carbono. Ele tá como carbono. Ele vai entrar no seu corpo como carbono, mas, na verdade, ele é um nitrogênio. Sacou? E aí ele vai começar a decompor. E aí a gente sabe a meia-vida desse tempo que demora para se decompor e tem como saber qual é a data que essa pessoa morreu. Por quê? Ela respira esse carbono e não expele de volta. Porque ela morreu, entendeu? Então ela respira e fica lá. E aí vai ficando e vai decompondo. Vai muito da hora, assim. Tá? E aí a gente consegue observar, pessoal, o que a meia-vida faz? É o tempo para cair metade da massa. Basicamente era isso. Tá? Sobre essa parte, alguma dúvida, pessoal? Vocês estão em outro negócio, cadê? Ah, meu Deus do céu. Aí, não, beleza. A Unif faz pegadinhas com as datas? Não, com data não. Tá, Rani? Com data não. Show? Então, olha só. Vocês viram aqui que ele era 80 e foi para 5. Tá? Então, um período de meia-vida, pessoal, é o tempo de passar, cair metade da massa. Tá? Então, olha só. Se ele era 80, né? Se passar uma meia-vida, ele vai para 40. Se passar outra meia-vida, ele vai para 20. Se passar outra meia-vida, ele vai para 10. E se passar para outra meia-vida, ele vai para 5. Tá? Então, 80, 40, 20, 10, 5. Certo? E aí, pessoal, ele falou que nesse tempo que ele foi de 80 para 5 gramas, em 91 dias. Então, vocês vão pegar e fazer o seguinte, ó. São 91 dias. Aqui a gente passou 1, 2, 3, 4 períodos de meia-vida. Tá? Então, cada meia-vida dessa aqui vai ser 91 dividido por 4. Quanto que dá 91 por 4, pessoal? Gente, isso é fácil, vai. Ponto 75, né? Vou botar aqui, ó. Então, a meia-vida dele, 22. 75. Show? Então, assim, a primeira aí ele pergunta, aí tá, liberando um total de 87.360 kcal por energia, né? Assinar V para verdadeiro e F para falso. Gente, aí vamos lá, só pra gente prestar atenção na parada, tá? A vida média, lembra que ele tá falando vida média, ele não tá perguntando meia vida, tá? A vida média é igual a 250 dias, vamos lá. Gente, vida média, vocês vão simplesmente fazer o seguinte, tá?
Ele deu pra gente aqui a constante da radioatividade, ó, que é 1 sobre 250 dias. Tá? Então, se ele deu a constante ela vai ser 1 sobre a vida média. Vou até botar assim, ó, Vm, assim, tá? Então, a constante é igual a 1 sobre Vm, certo? Se a constante é 1 sobre 250, qual que é a Vm, pessoal? Essa aqui era mais fácil, tá? Vm é 250 dias. Perfeito? Não confundir vida média com meia-vida, tá bom? Vida média, você vai pegar a constante aqui e vai lembrar, constante é 1 sobre a vida média. Então, se ele deu pra gente aqui o valor, obviamente aqui a vida média é 250, né, pessoal? Então, aqui é verdadeiro, tá? O tempo de meia-vida, agora sim, o tempo de meia-vida é de 22 dias e 18 horas, vamos ver. 22 dias, ok. 22 dias, né? E aqui, pessoal, 0,75 dia, vamos lá. Por que eu botei esse 0,75? Agora vai fazer mais sentido. Quantas horas tem um dia? Vamos lá, fala pra mim. Fácil, 24, né? Então, se eu tenho, exatamente, esse 24, eu vou multiplicar 24, que é um dia, vezes 0,75, que é o quê? 3 quartos, vai dar quanto? 18. Sacou? Exatamente. Então, isso aqui, pessoal, se você for multiplicar por 24 horas, ó, você vai encontrar que ele vai ter aqui 18 horas. Tá? Certinho. 22 dias e 18 horas. Verdadeiro. 1 grama desse elemento libera 0,5 kcal por hora. Vamos ver. Então, ele falou pra gente o seguinte, né, pessoal? Ó, saindo de 80 e virando 5 em 91 dias, ele vai liberar um total de 87 kJ por energia. Tá? Aqui a questão está perguntando pra gente se 1 grama desse elemento ele vai liberar 0,5 cal por hora. Pô, vamos ver. Se a gente pega, por exemplo, cadê? Primeiro vamos pegar essa meia-vida e dividir, porque ele quer em, cadê? 1 grama libera 0,5 quilocal por hora. Tá? Então, primeiro vamos pensar o seguinte, quanto por hora ele está liberando? Porque vamos pensar, ó, cada meia demora 22,75, né? Ou 22 dias e 18 horas, né? Para passar uma meia-vida. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5 gramas, certo? Nessas 5 gramas, eu vou ter de 80 para 5, né? De 80 para 5 a gente andou ali 75, na real, né? Então, 75 gramas que foram decompostas, né? De 80 a 5, no caso, ó, só riscar para vocês entenderem. De 80 para 5, a gente teve 75 emitido, pô. 75 gramas emitidas. Essas 75 gramas, tá? Em 91 dias, ela liberou 87.360, tá? 75 gramas em 91 dias. Tá? Se ele colocou aqui em hora, vamos transformar 91 dias em horas agora, né? Então, a gente basta fazer o quê, pessoal? Exatamente, a Ana já fez ele pra gente. Então, a gente vai fazer 91 vezes os 24, né, que cada dia vai dar 2.184, certo? Então, assim, em 2.184 horas, 75 gramas emitem 87.300 kcal. Então, agora a gente tem que juntar todas as informações, certo? Então, olha só, 75 gramas em 2.184 dias, tá? Eu quero reduzir isso aqui para 1 grama, para 1 hora, e para ver quantos kcal que isso vai dar, tá? Então, primeiro a gente pode ver o seguinte, quantas gramas por hora a gente está perdendo, não é verdade? Então, se em 91 dias a gente perdeu 75, aí, perfeito, é isso que eu queria fazer. Então, primeira regra de 3, 75 gramas equivalem a 2.184 horas, certo? 1 grama vai dar X, tá? Eu vou confiar na Ana aqui que o professor de vocês já está morrendo de fome, já está cansado, mas olha só, em 1 hora, então, se 75 gramas, vamos lá, elas vão estar ali trabalhando em 2.184 dias, horas.
Tá, horas. Tá? 1 grama, a gente vai perder em... Quanto tempo deu? Dividido por 75, né? Vai dar uns 40 mesmo. Não, vamos lá. Ó, 75 está para 2.184 horas. Tá? Se eu pego aqui, ó, 1 vezes isso aqui dividido por 75, vai dar aqui 29,12 horas, não vai? Tá. Se eu quero saber, por exemplo, isso, exatamente. Eu quero saber por hora, tá? Então, por hora, pessoal, vai ser bem menos. Então, vamos fazer o seguinte. 75 gramas é isso aqui tudo de hora. Eu vou botar aqui, ó, 1 hora. 1 hora. Quantas gramas a gente vai emitir? Vamos lá. Então, vamos fazer... Deixa eu pegar aqui. Ah, meu Deus! Vou longe. Então, olha só. Em 1 hora, vai ficar 1 vezes 75, tá? E aí ele vai ficar, então, 75 dividido por 2.184. Quanto que vai dar, pessoal? 0,0... Né? Três, 4. Né? E aí, só para colocar aqui mesmo, né, que a gente já tinha colocado, 1 grama, ela faz isso em quantas horas? 29,12, né? A gente dá ataque isso aqui. Né? E aí, vamos lá, pessoal. Agora pensando na quantidade de quilocalorias. Tá? Essa 1 grama em 29,12 horas, né? Ela vai acabar liberando quanto de energia ali, essa 1 grama? Né? Só a gente fazer aqui, ó. 87.360 equivale a 2.000, então vou botar aqui, ó. 87.360, né? Equivale. Tá. Cadê 75 gramas? E 1 grama vai dar quanto isso aqui? Só fazer ali, né? O 87.360 dividido por 75. Quanto que vai dar? Mil cento e 1.164,8. Beleza. Show. Agora vamos lá, pessoal. Juntando essas informações todas aí, tá? Primeiro que isso aqui tudo tem que local, tá certo? E aí assim, ó. O negócio tá tenso aqui, velho. A galera manda mensagem. Então assim, ó, pra gente fechar aqui, ó. 1 grama dele libera 0,5 cal por hora. Vamos ver. Se fosse seguir essa lógica, tá? A gente teria aqui, ó, 0,5 kcal por cada 1 hora, tá? Então a gente poderia fazer isso de uma forma mais simples, que seria o seguinte, ó. E aí vem uma dica para vocês, tá? A Unirv, ela adora que você deduza as paradas, pô, utilizando o que ele já deu para vocês, tá? Então, por exemplo, 0,5, né, kcal por hora, se a gente tem ali um total de 2.184 horas, a gente vai ter uma liberação ali em quilocal, tá? Total ali, por 1 grama, de 1.092. E aí, se eu multiplicar esse valor por 75, a gente vai ter um valor próximo ao que está ali. Sacou? Por que o valor não vai dar exato? Porque aqui a gente teria que achar a minha vida bem certinha, pô. Sacou? Então, qual que é a moral da história que vocês têm que fazer aqui? Ó? Vocês vão pegar e vão simplesmente testar. Ó. 1 grama dele, né? Vamos pensar. Ó. Antes disso, 0,5 cal por hora. Quantas horas demorou para passar esses 91 dias aí, né? São 2.184 horas. Então, se você multiplicar 0,5 vezes isso, certo? É mais para ser mais rápido, viu, pessoal? Tem como vocês fazerem do jeito certo? Tem. Aqui é só para vocês descobrirem deduzindo, que é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, olha só, vai dar 1.092, né? Quilocal por 1 grama, certo? Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de gramas que foi decomposto ali, no caso 75,
tá? Vocês vão ver que vai dar um valor bem próximo, ele vai passar um pouquinho do... Um pouquinho não, perdão. Vai dar um valor, tipo assim, ó. Até me perdi aqui na conta. Vai dar 2.184, a gente multiplicou por 0,5, tá? Se eu multiplicar pela quantidade de gramas total, que é os 80, quanto que vai dar ali? Faz aí. A conta é bem rápida, pessoal. 2 jeitos de fazer, tá? Jeito difícil, fazendo essa regra de 3, tá? E aí, manha dá o nível, pessoal, tanto para matemática, quanto que para essa questão também de química, quanto para algumas de física também, que é o quê? Você simplesmente, se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? Essa informação, entendam isso aqui é manha para vocês, tá? Essa informação depende dessa. A questão é fácil de fazer, pessoal. Aqui eu tive um insight aqui que eu queria falar para vocês. Tá? O NIV tem muito disso. Lembrar que é verdadeiro ou falso. Então, pensando em números, se um número contradizer o outro, o que vai acontecer se um número contradizer o outro? Quer dizer que aquele item vai estar falso. E se um número bater com o outro certinho, vai dar verdadeiro. Sacou? Então, olha só, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, 0,5 kcal por hora. Tá? A gente teve ali um total de horas até então, nesses 91 dias, né, de 2.184 horas, não foi? Então, multiplica aí para mim, ó, 0,5 vezes 2.184. Quanto que vai dar? Vai dar 1.092? Certo? 1.092. 1.092 calorias no total, para 1 grama. Só que no início a gente tem quantas gramas? 80. Então agora vocês vão pegar esse valor de 1.092 e multiplicar por 80. Multiplica aí para vocês verem. Quanto que vai dar? 87.360, não vai? Exatamente. Então, tá vendo que a informação está batendo? Se a informação está coerente, o item está verdadeiro. Tá bom? Se essa informação ela fosse incoerente, ela estaria falsa. Vocês entenderam a ideia que eu quis passar aqui para vocês? Show. O gráfico de decaimento radioativo deste elemento é... Paraná. Gente, vamos lá. Como é que é um gráfico de decaimento de meia-vida? Ele é uma reta? Não, ele é o quê? Uma função exponencial logarítmica, né? Pessoal, então ele é assim, ó. Já, tá bom? Ele não é uma reta, nunca. Show de bola, galera! Muita informação nessa aula, né? Pois é. Gente, então, por hoje foi só. Tá bom. Só isso, né? Só isso. Sobreviveram? Sobreviveram? Todos bem? Volto. Quer que volte? Sim, deu na mesma, Ana. É a mesma, deu na mesma. Na C. A C, pessoal, é que eu mostrei pra vocês isso. Vocês podem fazer por regra de 3, ou pode fazer por desconstrução do item. Eu mostrei 2 formas pra vocês, entendeu? É que eu mostrei primeiro a difícil, e depois mostrei a que eu faria. Eu faria uma desconstrução desse item, que era mais objetivo fazer isso. Então, resolve desse outro jeito que você mostrou, o último, porque foi meio rápido. Ah, claro. Olha como é que é bem tranquilinho, ó. Deixa eu abrir um espaço aqui, ó. Opa. Ó, vou fazer ele bem aqui, ó. Quer ver? Ó, isso aqui, gente, é muito útil também na matemática. Vocês tentarem, tipo assim, se tiver contradição, tipo assim, às vezes na matemática vai ter assim, se o valor de x for tanto, pode-se afirmar que a função é tananã. Então, vocês podem tentar fazer isso. Então, olha só. Ele deu aqui, ó, 0,5 kcal por hora, né? Quantas horas a gente tem? 91 dias, né? Aí, olha só, 0,5, então vou multiplicar, 0,5. Porque, tipo assim, Nath, olha só, se essa informação aqui for verdadeira, essa aqui tem que dar 1 grama, entendeu? Então, se as duas forem verdadeiras, o item tá verdadeiro. Se uma contradizer a outra, é porque vai estar falso. Então, olha só, 0,5 cal por hora. 0,5, aí eu vou multiplicar pelas horas. Quantas horas são, pessoal? 91 dias corresponde a 2.184 horas, né? Então, vou multiplicar aqui, ó. 2.184. Quanto que vai dar aqui, gente? Metade, né? 1.092. Tá? 1.092. Não terminou? Não. Por quê? Isso aqui, pessoal, é para 1 grama que a gente calculou aqui. Então, 1.092
Quilocal por grama. Só que fala para mim, Nath, quantas gramas a gente tem? 80. Então a gente vai pegar aqui, ó, se é 1092 por grama, eu vou pegar esse valor aqui, 1092, vou multiplicar por 80. E aí faz aí para mim, 1092 vezes 80 vai dar 87.360. Pega a calculadora para você ver. Tá bom? Meninas, deu para entender, gente? Hoje eu despenquei conteúdo em vocês, né? É assim mesmo, assim mesmo. Deu para entender, meninas, gente? Tranquilo? Show. Beleza, galera. Então vamos lá, só dar um recado rapidinho. Volta na A também? Volto, claro. A vida média. Gente, vida média é assim, ó. Constante é igual a 1 sobre vida média. Olha o valor da constante, ó. 1 sobre 250. Ele falou, ó, constante radioatividade é 1 sobre 250. Vai ficar assim, ó. A constante é igual a 1 sobre 250. Fala pra mim aí, ó. Quanto que vale a vida média, então? Vida média igual a 250. Deu, né? Ana, deu pra ver, Ana? Sim, né? E aí, gente, mais alguma? Tranquilo? Aí, assim, essa última de química aqui eu vou terminar com vocês. Final de semana, gente, eu tenho uma intenção de terminar isso aqui com vocês e começar e fazer uma boa parte formosa no final de semana, tá? E eu também vou passar um tema de redação para vocês estarem fazendo no estilo nível, beleza? Pessoal, obrigado vocês, obrigado pros resistentes que ficaram até o final. Cecília, obrigado, viu? Bom demais que te ver aí na aula de novo. Muito da hora. Valeu, Joãozeiras, meu brother aí. A Ana também, a Ana Cristina também, que me ajuda demais. As meninas também, a Ju, a Juliana, a Júlia, a Juliene, a Juliana. A Samira, a Mari, um forte abraço para vocês, viu? Marcela também aí, sempre presente. A Malu também sempre vem na aula, a Laurinha. Tá, gente? Obrigadão, viu, gente? Valeu. Até a próxima aí. Tamo junto. Falou.